5 online, 6 Sim, online, mas no final vai dar lá 400. Não, eu vejo. É isso aí. Então, eu acho que deu uns 18, ele vai oscilando, né? Vai. Então as pessoas não ficam Isso muito. é legal, cara. As pessoas não ficam muito. Daqui a pouco entra uma aí, daí nós começamos. Eu sempre gosto de iniciar quando tem 10. Ó, desbloqueei aqui pra mim. Olha lá, apareceu um lá, ó. Olha lá, ó quem que apareceu lá, ó. Pelé. Pelé, sábado que vem é lá na casa do Pelé. É fera. Não, Aqui mesmo. aí mesmo, pode clicar aí. Aí. Aí que eu acompanho aqui. Tá me dando um delay aí ou não? 5. Ó. Agora eu tô acompanhando os comentários aqui. Ó, o Elton lá, Pretinho. O Elton, Pelé, né? Então, Só uma parceria. esperar mais 3 para fechar 10 pra gente iniciar. Saiu um, pô, agora caiu pra 6. 8, 7, já vai cair, ó. 8, mais 2 aí, mais 2. Pra gente fechar 10 pra iniciar. 9. Deixa eu baixar o. Pode baixar. Mais um. O Arnica entrou. Fala, nego velho. Ó, o Arnica. Galera, manda um comentário aí pra ver se o áudio tá legal aí, pra gente ter uma noção aqui. Meu ídolo. Quem que é esse? O Arnica. Bom, nós vamos começar. Estamos em 7 online, daqui a pouco vai entrando a galera, normal, né? Então hoje nós estamos aqui na casa do Vanderlei Pereira, o tão conhecido como Pretinho. É história aqui, quem conheceu o Pretinho aí sabe da testemunho de vida, as dificuldades que ele teve na vida, né? E os frutos que ele colheu, porque as bênçãos de Deus ele vive elas, né? Hoje mesmo, cara, eu tô aqui na casa dele, ele tava mostrando um pouco da casa dele pra mim, é de emocionar mesmo, é de arrepiar, porque eu conheço ele, né, a gente cresceu junto e é uma história de vida muito linda mesmo, né, é um cara que espiritualmente é muito forte mesmo, de espírito, ele vive realmente a vida de Deus nele, né, é um exemplo de vida. E até, Pretinho, você contando pra mim aqui um pouco, testemunhando um acontecido teu na tua rotina de trabalho, é impressionante, parece que você não fica nervoso. Parece que você não fica nervoso, sabe? Então, galera, ó, hoje nós estamos aqui com o cara que cresceu na lateral esquerda, de repente ele falou pra mim que agora há pouco, por conta própria, se mandou pro ataque e marcou a história. Marcou a história no Santa Fé, jogou por outros clubes aí, onde ele vai falar aqui hoje. Então, Pretinho, tem um momento de agradecer essa galera aí que tá assistindo aí, cara. Então, quero mandar um abraço para vocês que estão assistindo aí, né? Desde já, parabenizando que o Nedson por esse trabalho que ele tem feito, né? Todos os sábados a gente tem olhado a rapaziada sendo entrevistada por ele, né? E isso eu acho muito legal, porque isso aí é um resgate, né? É um resgate daquilo que a gente já vivenciou lá atrás. Então a gente vê a rapaziada trazendo algumas lembranças, né? E só gente fera falando, né? Então a gente vê o pessoal que já passou por aí, então a gente vê que o nível aqui com o Nedson é elevado, então tem que estar preparado, né? Então assim, é bacana esse trabalho. Agora há pouco falei para ele, né? Que eu creio que é o início de muitas coisas que vão acontecer ainda, né? Através desse trabalho que ele tem feito. Então assim, parabéns para ele, né? Então assim, uma honra estar com vocês aí, né? Tá comentando um pouco, conversando um pouco, né? Sobre aquilo que eu já fiz no futebol aí, né? Não foi muita coisa, mas um pouquinho a gente fez, né? Como todos nós, né? Então é isso aí, rapaziada. Permaneça com a gente aí pra gente trocar essa ideia junto aí. Vai ser um tempo legal. Beleza. Ó,
Kid Muzenza, grande Kid, o Kid. Diz que tá perfeito o áudio, beleza. O Serginho já falou aqui, ó, craque do Quarentinha. Ó, o Serginho já tá na cola aí, ó. O Arnica já falou que é o centroavante dele, viu? Centroavante do Arnica. Centroavante, né? Não, até foi. Silmar tá assistindo aqui, ó, diz que tá tomando um vinho. Silmar. Pretinho, então, quero te fazer uma pergunta já pra gente iniciar aqui legal, cara. Você sabe, você tem noção mais ou menos desde quando você joga futebol? Ah, sim, né, Nets? A gente... Cara, eu vou falar a verdade pra você. Eu comecei a jogar futebol... Assim, cara, tempo de escola, assim, eu comecei a me interessar mais por futebol, cara. Acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Foca lá pra galera. Acho que eu tinha uns 10, 11 anos que eu comecei a me interessar por futebol, assim, né? Desde pequeno a gente sempre gostou, mas foi mais ou menos nessa idade, assim, na época de escola, né? Que a gente começou a ver que era um esporte, assim, né? Na verdade, eu sempre gostei de esporte, né, Nets? Né? Não só o futebol, né? Mas eu já fiz atletismo, voleibol. Nossa, é verdade, do atletismo, né? Já fiz outras coisas. Já ganhei medalha. Você ganhou medalha no atletismo, né, Pretinho? Já ganhei medalha. Nossa, cara. Então, o futebol é um esporte assim que realmente conta muito pra mim, porque foi uma modalidade assim que eu mais me destaquei mesmo, né? Então, assim, Mas no meio desse destaque, você, por exemplo, assim, você jogava... Eu lembro de jogos escolares. Uhum. A gente estudava junto lá no Batupê e você se destacava no meio das piazadas, né, Pretinho? Ah, a gente destacava, né, Nets? Era diferente, né? Acho que não sei, cara. Até às vezes eu era meio que deixado de lado, né? Por jogar um pouquinho melhor que alguns, a gente ficava um pouco de lado, né? Eu me lembro uma vez que vocês fizeram um torneio de futebol, talvez você não se lembre. Biscuit. Não sei se era biscuit, cara, mas era até 15 anos que podia jogar. E apareceu time de tudo quanto é lugar, cara. Nossa, time do Isaura, time do Itatiaia, do Jardim Brasil, devia ter uns 10 times. Era um torneio de Suíça ali no Santa Fé. E daí eu queria jogar. E vocês não deixaram eu jogar, cara. Eu não lembro disso. Vocês não estão lembrados, vocês não me deixaram jogar. Todo mundo jogou. O Elton jogou, o Pirata. Ó, Pretinho, o Crispim tá assistindo aí, ó. O pessoal, um abraço pro Crispim aí. Neninho não perde um, né? Um abraço pro pessoal aí. Cara, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Lembra da Tsura? Lembro. Você quer contar? Não, pode contar você. Assim, com você. A Tsura é a Itália, né? Seleção italiana. E a gente tinha ali no Santa Fé um campinho ali. E daí a gente brincava muito de golzinho duplinhas, né? O Elton lembra disso aí, o Elton tá assistindo, o Elton lembra. E daí, é perto da tua casa lá, Gianni, que você tá assistindo aí, ó. E daí o que acontecia? Eu ficava escondido, vendo a cor da camisa que o Pretinho vinha pro campo. E o Pretinho sempre usava uma camisa azul. Aí o que eu fazia? Eu ia lá também e arrumava um azul lá em casa. Quando chegava lá no campo, a gente fazia duplinha, e daí a gente escolhia pela cor da camisa. Então, nós tínhamos era azul, e daí todo mundo queria jogar com o Pretinho. Tempo bom, né? Tempo bom, cara. Ninguém ganhava de nós, né? Ninguém ganhava de nós. Ninguém ganhava de nós. A gente aprendeu muito jogando os golzinhos ali, né? A infância que a gente teve, realmente, hoje em dia, infelizmente, as crianças de hoje em dia não conseguem ter, né? O Elton falou, essa é verdade. Essa é verdade. O Elton sofreu na nossa... Não, o Elton só perdia pra nós lá. Aí o Paulão e o Cruel queria bater na gente, né? Mas eu jogava com o Pretinho, eu não perdia. Cara... É verdade. E a tua chegada? O Pretinho morava no Juvevê, Pretinho? Juvevê. Com quantos anos você foi pro Santa Fé? Cara, a gente foi pra lá, eu tinha acho que uns 12 anos, 13 anos de idade. Cara, aonde é a escola Jorge Nascimento, tinha uma chácara ali antes. Era ali? Tinha uma chácara, tinha um campinho ali? Tinha um campinho. Era isso. O Pretinho morava no Juvevê e nós marcamos um jogo contra as piazadas do Jardim Brasil. E nós fomos jogar lá. E o Pretinho tinha um meião vermelho e preto, listradão do Atlético. Nem lembrava disso mais, não.
Cara, eu acho que, eu não lembro se deu 6-2 pra nós, eu acho que o Pretinho fez 6 gols. No final da história lá, os caras queriam bater em nós. Só que daí nós saímos tudo sossegado, sobrou pra ele aqui. Ele não apanhou, sabe? Mas os caras ficaram loucos com ele, né? Eu ainda falei assim, eu vou embora que eu não posso brigar. Meu pai e minha mãe não deixam. Lembra desse dia, Beijinho? Na verdade eu provocava, mas eu sempre era o primeiro a sair, né? É. Ó, Pretinho, já tem alguns comentários aqui, ó. O Leocir falando, grande Pretinho, um dos grandes craques de nossa região, tive o prazer de jogar. Teve o prazer de jogar e vai jogar de volta, Leocir, no Quarentinha. Nossa. Né? O Elton falando que é verdade, a história lá, né? O Pissé, grande Pretinho, tenho uma grande admiração por você e um respeito enorme. Pissé falando. Você é um parceirão. Né? O Lorival Reis, o Pelé, chamada de granja. Que chamada de granja? Ai, ai, ai. Acho que é a chácara lá, chamada de granja, eu acho que não. Sei lá, ou a chamada nossa do Facebook. Né? Explica aí, Pelé. O Ambrósio, um abraço, meu querido. Ambrósio falando. Ambrósio. Me responda, Ambrósio. Um dos grandes atacantes que a gente, né, teve no Guatupê, né? Ambrósio. Sim. Então, cara, e se tratando de futebol, Pretinho, eu me lembro bem que antes de você ir pro Santa Fé, você teve um braço quebrado. Tive, cara. Tive um braço quebrado. Essa época foi... Eu quebrei lá em Colombo, lá. Uma brincadeira que teve dos parentes lá. E quem me quebrou, cara, o braço foi o Batata. Foi o Batata. Meu irmão, cara. O irmão dele, cara. O Batata, cara. O Batata me deu um empurrão no jogo de corpo, assim, no peito, assim. Eu caí de mau jeito e já quebrei o braço ali, cara. Mas naquela época você treinava? Você... Não treinava. Não. Eu tinha uns 13 anos ali. 13, 14 anos. E daí no outro ano eu quebrei o outro braço. O Batata de novo? Não foi na escola, mas eu quebrei os dois braços, assim. Quebrei feio, cara. Já tive algumas lesões, assim meio violenta. Nossa, cara. Mas quando você quebrou o braço pela segunda vez, também não estava treinando em escolinha nenhuma? Não tava. Não tava? Foi só na escola jogando bola mesmo. Quando mais piá você chegou a treinar? Cara, eu cheguei a treinar. Na verdade, eu treinei. Uma época eu comecei a treinar com o Pelé, com o Lorival, e ele que me chamou. Ele estava no Atlético, treinando na base lá. Eu comecei a treinar lá com o Pelé lá, né? Então eu lembro que o Pelé estava bem já, estava indo, acho que estava no time B lá, já entrando. E foi bem na época, assim, também, no início ali. Né? A gente era, não sei se era juvenil, o que a gente era. Mas eu comecei firme lá também, tava otimista lá, né? Mas daí acabou não dando certo. Treinei em outros lugares também, né? Não sei se você quer... Não. Posso falar mais? Pode falar. Então, na verdade eu parei de treinar lá porque eu tive uma decepção. Acho que até vi um comentário cara, de alguém fez um comentário que me roubaram uma chuteira. Sim, o Paraná, o Jefferson. Eu ia questionar isso, né? Então eu tô antecipando. Não. Me roubaram uma chuteira, cara. Me roubaram uma chuteira no treino lá. Aliás, me roubaram meu tênis, perdão, cara. Me roubaram a chuteira. Você foi treinar, você foi treinar? Eu fui treinar. Na onde? Lá no parque, como é que é o nome do parque aquático, né? Ele foi treinar no parque aquático. Aí roubaram... Me roubaram um tênis, cara. Alguns de vocês vão lembrar desse tênis. Eu tinha um Rainha System. Rainha System. A maioria dos caras, tipo... O M2000 eu lembro. A galera aí já teve o Rainha System. Tinha aquele amortecedorzinho assim dentro. Eu sei. Daí me roubaram, cara. Eu tive que vir eu fiquei decepcionado que eu tive que vir de chuteira dentro do ônibus. E pra mim foi uma vergonha aquilo. Daí aquilo meio desanimou, cara. Daí parei devia ter continuado, né? Que mico, né? Parei, foi um mico, cara. Passei vergonha pra caramba. Paraná comentou isso. Foi ele que comentou. Paraná ele tava junto. Ele treinava junto lá também. Por que parou de treinar pra ti? Por causa disso? Né? Eu acho que talvez faltou um pouco de incentivo, cara. Talvez um pouco mais de esforço da minha parte, né? Que eu tive oportunidades, né? Uhum. E na verdade eu tive uma oportunidade, eu acho que aquela foi talvez uma das melhores, assim. Foi uma vez, cara, teve um jogo no Santa Fé lá, eu não sei que aquele cara era do time do Joinville,
Mas ele era alguma coisa lá, um olheiro. Ele chegou, me lembro, no final de um jogo, ele chegou com um cartão assim, me deu aquele cartão, né? Me lembro até hoje, assim, me deu o cartão, falou, me liga essa semana aí, né? Que eu quero levar você lá pro Joinville. Acho que na época o Jack, na época era a segunda divisão aí do brasileiro, era um time bom, na época, assim. E daí quando eu fui conversar com meu pai, na época, né? Pra ver se o que ele achava, porque pô, né, a gente, nós, um pouco mais antigo assim, mais antigo não, né? Nós somos novos ainda, né? Mas a gente, eu me lembro assim que eu tinha um pouco de receio, aquela coisa de respeito com os pais, né? Então assim, eu respeitava muito meu pai, muita opinião dele. Então assim, quando ele falou para mim assim, não, é melhor você não ir, esse negócio de futebol, assim, não dá nada, vai trabalhar que é melhor, né? Então acho que eu tenho certeza que desse pessoal que está olhando aí, muitos que jogam futebol, que já jogaram, né? Com certeza deve ter passado por coisas parecidas, né? Que tiveram que trabalhar. Então assim, meu pai não deu um incentivo para mim, né? Mas eu entendo ele, né? Então assim, também sempre foi um bom homem, um bom pai, então, mas na época ele não me deu esse incentivo, talvez. Acho que aquela ali teria sido uma oportunidade assim para mim se tornar um. Até tive outras tentativas, mas nunca foi tão um êxito assim também. Oportunidades que às vezes falta aquele empurrão, né? Se fosse hoje eu com os meus filhos, por exemplo, seria diferente, né? Sim. Com certeza. Mas, cara, como eu falei pra você, tem coisas que a gente não sabe do futuro da gente, né? Sim. Às vezes a gente faz planos e os planos de Deus são diferentes pra nossa vida. Eu falei pra você agora há pouco aqui um plano que eu pretendo e de repente chega lá na frente é outra coisa que Deus tem pra mim, né? Então, é entender os planos de Deus, né, Pretinho? A gente faz um desenho pra vida, mas né, as coisas mudam durante o processo aí. Ó, um abraço aí pro Rabelo, grande Rabelo, lá do Portuga. Esse cara é demais, todo sábado tá aí com a gente. Abração, Rabelo. O zagueiro mesmo, hein? Essa idade não chega, né? Ô Pretinho, você no futebol, cara. Gente, quem viu o Pretinho jogar, não tinha como, falar a verdade, ó. O Crispim tá assistindo, o Elton, o Arnica, o Serginho, o Pelé, os que eu tô vendo aqui, mais assim, né? Os que jogaram contra ele aí. Não tinha como marcar você de mano. Não tinha. E você sabia disso. Você sabia disso em campo. Você se considerava craque? Nossa, pergunta, né, Edson? Acho que é difícil a gente se julgar, né? É uma coisa de... Talvez quem faz o julgamento da gente não é a gente própria, né? Mas aqueles que estão ao nosso redor, né? Assim, por aquilo que eu via, eu me achava um bom jogador, né? Isso subia pra cabeça? É difícil dizer, cara. Eu não sinto que isso subia, né? Mas eu creio que não subia. Nunca menosprezei ninguém, sempre joguei limpo, né? Nunca tive soberba jogando futebol, né? Sempre fui, pelo menos é o que eu acho. Agora não sei o que as pessoas acham, né? Se eu fui soberbo, eu acredito que não, né? Você aceita a derrota? Eu era um pouco fominha. Você era um pouco fominha. Fominha, eu era bastante fominha, né? Já escutei alguns gritos. Toca essa bola. Mas não é, Pretinho. É que o teu forte, cara, é o individualismo. Né? Tem jogadores aí que, por exemplo, se você pega o Pelé lá do IP. O Pelé do IP, se fosse pra ele ficar tocando bola, quem ia ser o Pelé? Né? O João Guaraba, que na minha opinião, o melhor que eu vi na minha vida. Né? Se fosse pra ele ficar só tocando bola, né? Então, a tua qualidade era o individualismo, né? Individualismo. Né? Então, mas fazia umas tabelas boas ali, né? Sim. A gente teve alguns times bons que a gente já passou, jogou. Na verdade era deixar o cotovelo na cara e se mandar, né? Cotovelo acho que até hoje ainda fica. Cara, eu não sei não, eu tô vendo o Negovski, eu acho que é o Vanderlei que tá assistindo lá. O Vanderlei. Lembra o dia que você comentou do Vanderlei comigo? Do Sunda. Olha lá. Vamos ver aqui, ó, o Eliseu Alves de Souza. Eliseu, 2 bons jogadores, 2 ótimos. Ó, o Pelé falando, o Pretinho sempre foi simples e humilde, não era metido. Valeu, Pelé. Pelé falando isso. Nossa, valeu a força aí. Bom isso. Mas e a derrota? Como você aceitava a derrota? Edson, eu nunca fui, cara, nunca gostei de derrota. Acho que
Eu nunca me entrou, cara, derrota, assim. Até porque eu acho que, cara, todos os jogos que eu fazia, eu sempre fui um cara que eu nunca nunca cheguei a tremer na base, tipo, num jogo decisivo. Cara, tem jogador que você sabe que chega num jogo decisivo, o cara desaparece. O cara não quer pegar na bola, o cara foge, dá um jeito aqui, tem dor aqui, dor ali, né? Então, assim, cara, até hoje, assim, eu não me lembro quando eu tremi na base, assim, num jogo, por mais que tenha perdido, mas derrota, cara, eu nunca gostei de perder, né? Acho que você aprende muito com a derrota. Sim. Mas se você gostar da derrota também é complicado, né? Então a gente sempre... Aprendizado, né, Pretinho? eu acho que hoje, se eu fosse contar, não sei se eu tive mais derrotas ou vitórias, mas eu acredito que houve mais vitórias do que derrotas. Quero lembrar, gente, o Pretinho, eu falei que a qualidade dele, ele se tornou craque mesmo porque ele era individual. O individualismo dele era forte. E ele era tão individualista que uma vez o companheiro dele de time deu um carrinho nele. Conta, Pretinho, conta pra turma aí, Pretinho. Nossa, cara, eu acho que essa vez foi... Nós era um jogo no Santa Fé. Conta lá pra turma, Pretinho, olha pra galera. Era um jogo no sábado no Santa Fé, gente. E tava jogando o Neizão, finado Ney, né? Nem tenho que falar do Ney, né, cara? Todo mundo gosta demais dele, né? Marcou as nossas vidas aí, né? Mas também o Neizão meio que marcou minha perna aquele dia também. Né? Tenho muito respeito, admiração pelo Ney, pela família dele, né? Todo o pessoal que eu me criei próximo deles, assim. Mas aquele dia, cara, eu e o Ney no mesmo time, assim, eu comecei a limpar na lateral esquerda, cara. Daqui a pouco o Neizão veio e nós éramos do mesmo time, né? Do mesmo, eu lembro. Time. Cara, ele chegou, ele me deu um carrinho, assim, que ele me tirou fora de campo, cara. Ele me tirou fora de campo, assim. O Elton disse aqui que ele tava nesse jogo. Ele tava... Cara, ele levantou assim e falou, cara, toca a bola, não sei o quê. Verdade. Nossa, cara, eu não sei se eu fiquei com vergonha de ter limpado ou fiquei com vergonha do time adversário. Sei que eu fiquei quietinho na hora. Você ficou quieto. Você ficou quieto. Respeitei, né, cara? E não respeita pra ver. E não respeita pra ver, né? Cara. Mas pior que tem uma outra, cara. Talvez você não saiba, do pai dele, do seu Diolor. Não. Cara, uma vez eu tava jogando com o seu Diolor no suíço. Cara, eu limpei uns 2, 3 também. Quando chegou no seu Diolor, cara, ele deixou a bola. Nossa. Mas ele me deu um chute no meio das pernas, assim, né? Mas caí com tudo no chão, cara. E ele chegou pra mim assim e apontou o dedo assim na minha cara. Isso aqui é pra você aprender a respeitar os mais velhos. Nossa. Daí eu falei o quê, cara? Não vou passar mais pelo seu Diolor, né? Nossa, cara. Cara, essa me lembra até hoje. Marcou, essas duas aí, marcou. É a história que o futebol nos dá, né? É a história que o futebol nos dá, né? Então, ó, Pretinho, estão ligaram pra você aqui. Ô, Pretinho, e você, na verdade, você se destacou muito na lateral esquerda. Eu lembro. Você jogou um campeonato pro Santa Fé. Eu lembro de um campeonato com aquela camisa quadriculada. Quadriculado. Eu não lembro que campeonato era. Sim. Era Copa, alguma coisa assim. O Serginho talvez vai lembrar bem lá. O Neninho também. Mas o Paulinho era o técnico, né? Paulinho era técnico, jogava... O Santa Fé ficou em terceiro. Isso, a gente jogou no campo da Artex lá. Lá foi a eliminação, 4-0 Vila Braga. Isso, cara. Aramis no gol, Cício na lateral direita, você na lateral esquerda. Isso. Sabe? Jogava Cruel. Jogava Cruel. João Guarapa. Guarapa. Cara, tinha Guto, lembra? Guto, né? Que foi no meio dos eucaliptos lá, achou um pezinho de maconha, né? Isso. Era bem chapado, né? Isso mesmo. Mas você era lateral esquerdo. Eu era lateral esquerdo. Cara, como que foi assim, por exemplo, naquela época era normal às vezes jogar 3 quadros. Aham. Mas como que apareceu o Pretinho no Santa Fé? Eu não lembro assim, tipo, o Pretinho apareceu jogando terceirão, depois foi pro segundo, aí subiu pro primeiro, ou tipo... Eu acho que eu comecei bem assim mesmo, né? Cara, antigamente tinha muito torneio, né? A gente lembra dos torneios que tinham lá na região do Guatupê. Então, assim, eu comecei nos times menorzinhos ali, né? O time do Santa Fé já tinha, né, cara? Já era um time formado ali.
que teve também uns elencos ali. Não, fala a verdade, né? Você lembrar dos É a caras? Copa, o Serginho tá dizendo que é a Copa. Não, naquela época foi sensacional, né? Então eu comecei ali jogando uns times ali de torneio, até que comecei a jogar pro Santa Fé de lateral esquerdo. Santa Fé lateral esquerdo. Então, de lateral esquerdo, cara, eu gostava muito de jogar de lateral esquerdo. Até tem uns caras, o Neizão, né, finado Ney, pra ele, até eu era lateral esquerdo. Ele não queria me ver em outro lugar, era lateral esquerdo. Então eu joguei assim um bom tempo de lateral esquerdo, até teve um dia que eu falei, não quero mais ficar na lateral, né? E daí, tipo, você falou não quero mais ficar pra lateral, você foi pro ataque e de repente a tua qualidade também muda, o negócio não diminui, aumenta. Então, Nedson, na verdade teve um torneio, cara, no Itatiaia, talvez alguns lembram. Nesse torneio, acho que até o Santa Fé foi campeão desse torneio, do lado da igreja ali, da Aparecida ali, teve um campo que tinha ali. Daí teve nesse torneio, cara, eu tava de lateral esquerdo. Eu me lembro, o time tinha João Guarapa, de Quincas, acho que não sei se o Neninho tava, o Cruel, o Batata. Eu tava injuriado, cara. O time não ia pra cima, não fazia gol. Daí eu cheguei pro Aramis, acho que o Aramis que tava cuidando na época. Eu desconfiei que era o Aramis. Falei, cara, eu não vou ficar na lateral, me põe pra frente. Daí nessa de pôr pra frente, né, de tanto eu encher a paciência dele, eu falei, então tá bom. Então você joga lá na frente uma vez e resolva. Cara, a primeira bola, pro outro jogo que ele me colocou na frente, acho que a primeira bola, cara, o Cruel cruzou a bola da direita e eu entrei e fiz o gol de cabeça. Então ali ele viu que meu lugar era no ataque, né? Então ali começou. Depois daquele dia eu não fiquei mais lateral esquerdo. Daí comecei a jogar no ataque ali. E era difícil, hein? Porque na época tinha João Guarapa que jogava, né? Acho que o Batata era centroavante. Então era um time que tinha um ataque forte, né? Cara, eu tô tentando lembrar desse torneio. A gente ganhou. Eu acho que esse torneio, o Santa Fé ganhou do IP na final. E eu acho que o Paulo Déio do IP errou o pênalti. Ah, foi isso mesmo, cara. Eu acho que foi isso. Nesse torneio deu uma confusão que o Arcado tomou o revólver de um policial. Vixe, meu Deus. Foi isso, cara. Só nessa época, né? O Cisso, filho do Paulinho, jogou pro IP. O Cisso, filho do Paulinho, jogou pro IP. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Mas foi a partir daquele torneio ali que eu comecei a jogar pra frente. É história, galera. Fala, Edmilson. Um abraço, meu querido. Ô, Pretinho, e por que você parou de jogar, cara? Pra lá, Santa Fé. Neto, isso é uma boa pergunta, cara. Na verdade, assim, cara, eu acho que a vida a vida muitas vezes ela é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas. E eu sempre gostei muito do futebol, né? Não é à toa que quando o Serginho me convidou para voltar agora com o pessoal aí do Quarentinha, cara, eu não penso duas vezes em me esforçar para estar junto com o pessoal, né? Porque isso me faz muito bem, né? Tá na resenha com a galera, né? Então isso é algo assim que é muito importante para mim, né? Mas assim, teve uma época que na verdade, essa questão de você ter que decidir algumas coisas, né? Ter algumas prioridades ou não. E eu sempre fui envolvido, cara, na igreja, né? Então, acho que a maioria das pessoas sabem, né? Eu sou músico na igreja, eu toco bateria já há mais de 20 anos, então sempre participei de ministério, assim, na igreja. Então essa é uma outra paixão que eu tenho muito forte, assim, né? Que é a música. Então, desde aquela época eu tinha que conciliar, às vezes estar no campo, às vezes eu tinha que faltar lá para jogar futebol, né? Cheguei a deixar a equipe lá de louvor às vezes na mão, algumas vezes para estar jogando. Então, a partir de um momento eu vi que as coisas não estavam conciliando mais, né? Então, assim, e daí eu acabei saindo, se mudando do Guatupê para cá também, pro lado aqui do Afonso Pena. Daí isso acabou distanciando um pouco também, né? E depois também, se você não sabe, eu tive uma lesão séria na coluna, né? Sim, eu sei disso. Então, eu tive uma lesão séria na coluna e daí eu fiquei parado, fiquei sem jogar futebol 3 anos, né? Eu fiquei sem jogar futebol. Só não esqueceu como que joga.
É. Isso, só que isso pra mim isso foi muito difícil, né? Porque daí eu tive essa lesão, eu engordei muito, né, cara? Eu pesava... Verdade, 80 engordou mesmo. Eu engordei 20 quilos, né, Nets? Cara. 20 quilos, então 20 quilos faz a diferença. Então eu acho assim, Nets, voltando à sua pergunta, eu acho que talvez tenha sido por isso, cara. Nunca consegui, por exemplo, ver, como eu vejo muitos, né? Muitos dos nossos amigos aí, né, que conseguiram jogar por muito tempo para lá, né? Então, assim, eu tive que, infelizmente, eu não pude me dedicar somente para isso, né? E, pra falar a verdade, assim, eu não me arrependo, né, Edson? Porque eu acho que, como eu falei, às vezes a vida é feita de escolhas. E as escolhas que eu fiz, assim, sempre foram boas, assim. Eu creio que eu colho frutos dessas escolhas, né? Sim. Então, é isso aí. Eu sempre tive na beira de campo lá, né, desde criança, e de repente a gente começou a sentir falta do Pretinho e parece que o time enfraqueceu. Porque é a mesma coisa assim, por exemplo, qualquer um de vocês aí que tem um craque no time e esse craque não aparece no campo mais, parece que o time tá fraco, sabe? É impressionante sim, Pretinho, é verdade, cara. Foi algo assim na época, eu lembro que a gente falava, poxa, cadê o Pretinho, cadê o Pretinho? E o Pretinho não aparecia, não aparecia. E o futebol nos une muito. A questão extra-campo, talvez a gente se distancia mais, né? Verdade. Hoje ainda tem mais Facebook, WhatsApp, mas naquela época não tinha. Então a gente se distanciava mais, Verdade. Então, por mais que a rede social, para quem não sabe usar, ela distancia muitas pessoas. E as pessoas não se vê nisso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, um casal tá dentro de casa, um no WhatsApp de um lado, outro no outro. E não se unem os dois, né? Então acontece muito isso, né, Pretinho? Verdade, hoje em dia é totalmente diferente. Totalmente diferente. A rede social é muito boa para quem sabe usar, igual a gente tá usando agora aqui, né? Gostoso num bate-papo. Ó, a gente era criança, cara. A gente passava lá na rua. Como que é o nome da rua da casa onde vocês moravam lá? Mário Tomelin? Rua Mário Tomelin, Santa Fé. Santa Fé. Em frente à escola Leci, lá no Santa Fé. E a gente passava lá, tipo assim, um exemplo, 2 horas da tarde. Aí escutava lá, tá, 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 tá. Eu acho que eram umas latas lá e tá, 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 tá. Né? Era o Pretinho. Às vezes não ia jogar bola com nós e ficava lá, tá, 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 tá. Um pedaço de pau na mão e tá, 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 tá. Pedaço de pau na mão. Cara, bateria, Pretinho. Cara, é impressionante o dom que você agarrou mesmo que Deus te deu, porque isso é um dom, né? É um dom. E é uma bênção, né? Sim. Deus te deu isso, você agarrou. O que significa bateria na tua vida, cara? Porque não tem como falar hoje. Muitas pessoas, o Pretinho vai na igreja, né? Igual ele falou que ele é músico da igreja, vida plena, né? E muitas pessoas que eu converso falam, o Vanderlei, ele é baterista da igreja. Cara, o que bateria significa na tua vida, assim? Você consegue se ver fora da bateria? Ainda não. O Pretinho se emocionou, cara. Mas a gente se emociona, né, cara? Porque é algo que... A tua vida ficou ali, né, Pretinho? Isso faz parte, né? O futebol é algo que muito importante para mim foi, né? E sempre eu vou levar as lembranças para sempre, mas eu acho que você ser músico e igual eu toco bateria desde os 15, 16 anos talvez. Então algo para mim é algo assim, me preenche muito, né? Algo assim, é um instrumento que eu gosto demais e quando você está tocando ali é difícil expressar o sentimento, a emoção que você sente, né? Quando você tá ali tocando o teu instrumento, né? Ainda mais para Deus, então só quem faz isso para saber, né? Então assim, algo muito prazeroso assim, pretendo continuar, né? Por muito tempo ainda. Cara, que bênção, cara, que bênção mesmo. Eu lembro a cada detalhe assim, Pretinho, cada dia que a gente ia lá e às vezes nós íamos na tua casa. A gente ia na casa do Pretinho. Você sabe que o Pretinho era fera? Espera aí. Ó, Pretinho. Os caras estão comentando aqui, ó. O Cleverson. Grande Pretinho. Esse joga muito. Abraço, meu querido. O Cleverson. Branco Pombo. Jogaram uma futebol de salão lá, tomaram bucha nos jogos escolares lá. Vilmar Franco. Conhece o Vilmar Franco? Esse é craque, né? Grande baterista, né? O Everton tá assistindo. Jefferson Santos, grande Pretinho, meu professor, né? E o Everton tá comentando aqui também, Pretinho é fera na bateria e na bola, tamo junto. Você vê, Pretinho?
O Everton é parceria, né? Gente boa pra caramba. Então, igual eu tava falando, a gente ia na casa do Pretinho, às vezes escutava lá as batidas lá, e a gente muitas vezes ia querer fazer duplinha, era eu e ele, né? E o cara também, futebol de botão, era com o homem, cara. Lembra dos futebol de botão, Pretinho? Nossa, não tinha videogame, né? Cara, não tinha nem Nintendo naquela época. Não tinha. Cara, a gente tinha acho que uns 32 clubes de futebol de botão. A gente fazia campeonato final de semana, se reunia eu, você, o Elton, o Pezão. Não, mas o El. A gente só entrava, Pretinho, não tinha como. Não tinha como. Era muito legal mesmo, cara. Como diz no viciado, você era viciado. Tinha todos os times, né, Pretinho? Tudo, cara. A gente tinha mesa. Tinha tudo. Era muito gostoso, cara. A gente se divertia demais. É a infância. Só vou contar uma aqui agora. A única coisa que o Pretinho deixou a desejar, o Elton tá aí, o Elton vai lembrar disso. A gente tava brincando de bang uma vez. O Neninho tinha um milharal lá no meio daquele milharal, lá naqueles matos que tinha lá. A gente brincando de bang, a gente matamos o Pretinho. Daqui a pouco olhamos o Pretinho atirando na gente. Pretinho, mas você tava morto, nós matamos você. Não, eu sou de ferro. Nossa, só você pra lembrar uma dessa. Pô, velho, lembra da árvore? Lembro, sou de ferro. Você lembra da árvore? Da árvore, cara. Eu tava procurando o Elton ainda? Não lembro. Não lembro. Essa eu não lembro. Da árvore eu não lembro. Então deixa quieto, depois nós comentamos essa. O Elton lembra, né, Elton? O Cleber disse que não lembra dos jogos escolares. O Pretinho, e teve uma fase na tua vida, eu não me lembro de cabeça o ano aqui, em que você perdeu a tua mãe. Que ano que foi? Cara, foi 2009, eu acho. 2009? 2009. Isso. Aquele momento ali, cara, aquele momento onde você tem a notícia, a tua mãe faleceu, como que você estava naquele momento espiritualmente? Olha, Nedson, eu acho assim, cara, é difícil. Quem já perdeu, né? Quem já perdeu pai, mãe, irmãos, né? Você já perdeu, você sabe o quanto é difícil e o quanto a vida da gente muda, né? Parece que o sentido da vida muda quando você perde uma pessoa querida, uma pessoa que você gosta. E para mim isso foi muito difícil, né? Para minha família. Mas o dia que a minha mãe faleceu, cara, eu estava com ela, eu estava com ela no UTI do Hospital das Nações. Então eu estava com ela, do lado dela, né, nos últimos segundos de vida dela. Você estava lá, Pretinho? Estava do lado dela. Então assim, eu vi os últimos suspiros dela ali. Cara. Então, eu me lembro até hoje, quando ela deu o último suspiro, assim, para mim, aquele, parece que o meu chão caiu, né? Mas naquele momento, mesmo naquela situação, eu me lembro que eu olhei para cima assim, fiz um agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus. Sabe, eu falei, Deus, eu te agradeço pela oportunidade que você me deu, né, de ter conhecido a minha mãe, de ter vivido com ela todo esse tempo, né, onde ela me ensinou muitas coisas do que eu sou hoje. Então, assim, naquele momento difícil ali, eu fiz uma oração de agradecimento, sabe? E eu acho que eu encarei essa. Foi uma situação difícil, né, Nedson? Mas eu acho que quando as pessoas plantam coisas boas dentro de você, então isso gera vida, né? Gera vida, então isso aí, você lembra das boas coisas que as pessoas fazem. E eu vejo que a minha mãe foi assim. Então, assim, as boas, eu errei muito com ela, né? Mas entre esses muitos erros aí, eu tive muitos acertos também. Eu acho que fez ela muito feliz, então eu acredito assim que eu fiz o meu melhor, assim, né? Por ela e tal, mas é isso aí, né? Foi um tempo difícil, uma fase difícil, mas acho que o ser humano, ele se adapta, né? Sim, se existe alguém que pode se adaptar a qualquer situação difícil, é o ser humano. Então a gente acaba se adaptando, mesmo com a saudade, mas faz parte do processo, né? Da vida, né? Então, assim, minha mãe, para mim, ela é um referencial,
né? Não só para mim, como para muitas pessoas que Verdade. conheceram a minha mãe no Santa Fé, né? Ela era ministra da igreja lá, e para você ver que a minha mãe era ministra da igreja católica, né? E eu frequentando a igreja da Vida Plena, então a gente não era da mesma religião, né? Sim, vamos dizer assim. Sim. Mas a gente havia um entendimento entre nós, sabe, a respeito de quem era Deus, né? Do cristianismo em si. A gente não tinha discussões a respeito de religião, ou a minha ou a sua. Então a gente tinha um respeito muito grande, né? Então, porque a gente tinha realmente uma mesma visão daquilo que Deus representa, né? Então, assim, eu acho que isso aí superava todas as divergências, né? Então, assim, minha mãe marcou muito a minha história, assim, né? A nossa história, né? A nossa história, Pretinho. A nossa história. A mãe do Pretinho, irmã da minha mãe. Hoje as duas são falecidas, né? E digo assim, hoje as duas vivem na eternidade em Cristo Jesus, né? Porque aquele que planta o bem aqui, vive na eternidade, né, Pretinho? Verdade. Né? Verdade. E vocês, o Pretinho, cara, é impressionante, assim. É igual eu falei que ele é uma pessoa que parece que não tem dificuldades. É impressionante, sabe? Os momentos difíceis que a gente vê nele, ele não transborda isso, sabe? Você sabe administrar muito bem isso, Pretinho. E você sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo na tua vida, que faz isso, né? Porque não é para qualquer um. Todos temos o Espírito Santo na vida, mas não é qualquer um que sabe transmitir isso, né? Agarrar verdadeiramente isso. E você sabe, cara. Você sabe, é impressionante a tranquilidade que você passa, mesmo talvez aí dentro. O nervosismo tá... mas você não transmite para o lado de fora. É impressionante mesmo. Que bom, né? Que continue assim. Amém. E você falou aqui que você fez um agradecimento. Você agradeceu a Deus pelos momentos, né? Pretinho, eu sei de fases da tua vida difíceis, né? Eu sei de fases difíceis. Eu sei de fases felizes, mas, cara, Deus na tua vida, o significado de Deus na tua vida. E eu queria que você aproveitasse, cara, esse cara tem um testemunho, não vários, mas eu vou pedir um para ele agora, um testemunho aqui também. Se você puder, Pretinho, lógico, depois que você falar Deus na tua vida, o testemunho dos gêmeos teu. Sim. Fala pra galera, cara, vocês vão se arrepiar com a história dele. Eu sei de várias histórias que ele contou pra mim, mas conta essa dos gêmeos, porque talvez muitos de vocês falem assim, não, Deus não sei o que, Deus não sei o que. Escuta aí. Então, cara, Deus na minha vida Deus é tudo, né, Nedson? Todo mundo fala assim, Deus é tudo, né? Mas Deus ele se torna tudo quando você realmente assume um compromisso com Ele, né? Quando a gente assume um compromisso, tanto quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão difíceis, sabe? Você não abre mão desse comprometimento com Ele, com as coisas dele, né? Com o propósito dele, né? Eu vejo assim Deus na minha vida, na vida da minha família, né? Eu vejo assim que existe uma missão, né? A missão para mim. E eu estou nesse mundo por causa dessa missão, né? Todos nós estamos nesse mundo por causa de uma missão, porque existe um plano, um propósito de Deus. Deus não fez o ser humano à toa, Deus não fez o ser humano, né, por nada. Então Ele fez com um propósito. Então, quando eu olho para Deus, eu vejo dessa forma. Eu preciso cumprir o meu propósito nessa terra, né? Eu preciso fazer a diferença, ser diferente, né? Um dia, quando eu estiver diante dele, poder apresentar algo, né? Fiz algo, me esforcei para isso. Então, assim, Deus para mim, é gratidão. Gratidão. Sabe? Se eu falar assim, Deus, para mim, Deus é gratidão, né? Então, assim, sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, tem feito, ainda vai fazer, né? Você falou aqui, trazendo uma das coisas assim que Deus trabalhou muito na minha vida, né? Foi em um dos momentos assim que eu tive uma lesão na coluna muito séria, né? Eu tive uma hérnia de disco extrusa na L4, L5, né?
Quem do pessoal aí que tá ouvindo já teve hérnia de disco, eu acredito que já é metade, né? É brincadeira, mas a gente sabe quando chega numa idade, são lesões que acontecem, né, cara? Sim. E eu vejo assim, são lesões que acontecem porque a gente forçava demais, né? Uhum. Eu lembro, a gente sempre deu a mais, então você acaba se lesionando. Então essa lesão, cara, foi muito... Eu fiquei de cama. Eu fiquei de cama, assim, por quase 30 dias, assim. Então foi numa fase onde a Renata, ela estava grávida, ela descobriu que ela estava grávida dos gêmeos, né? Do André e do Arthur. Então, assim, eu naquela situação, ela grávida de gêmeos, né? E a médica dela deu um decreto para ela, ó, a tua gravidez não vai dar certo, porque Fala pra galera. a tua gravidez não vai dar certo, porque falando para minha esposa, né? Porque precisava ter uma membrana que separasse os gêmeos. Quando não tem essa membrana, o cordão umbilical ele se enrola e dá uma asfixia, e daí os dois fetos ali acabam morrendo, né? Então assim, ela me deu uma certeza de que não ia dar certo, né? Eu falei para ela assim, ela conversando comigo, né? Depois, quando eu melhorei um pouco, eu fui conversar com ela sobre isso. Daí ela falou, Vanderlei, é 100%, cara, que não vai dar certo. Eu falei, doutora, você não me dá nem 1% que essa gestação vai ter uma evolução, que vai dar certo? Então, naquele momento, ela falou para mim assim, olha, se você quiser 1%, então que você tenha 1%. Mas eu ia chamar a Renata aqui para expor para ela essa situação, né? Mas se você quer... Então, naquele momento, assim, né, eu acho que, como eu falei para você, a grandeza de Deus na nossa vida, né? A gente estava conversando na família ali, a Renata, minha esposa, já decepcionada com a notícia, né? Nisso, uma vizinha dela, cara, que veio ali para consolar ela, uma vizinha da minha sogra, e ela também tinha gêmeos. Ela falou, olha, Renata, tem uma doutora assim, lá na Benjamin Constante, num prédio verde que tem lá no Batel, que ela faz tratamento gemilar, ela é muito boa, não sei o quê. E aquilo ali ficou, cara, aquilo era numa segunda-feira. Daí a gente fui para casa na terça-feira, eu tentei ligar lá para essa doutora, e quando eu liguei lá, o consultório dela falou, né, era uma clínica, falou, olha, essa doutora Sheila, só daqui 3, 4 meses para você conseguir uma consulta com ela, que ela é especialista. Então assim, né, já me desanimei ali, né, a gente já estava naquela situação, né, aquele desânimo, só que daí no mesmo dia, né, entrou um chamado do meu trabalho, de fazer sanca de gesso, de sanca de isopor, né? Num escritório. E era lá no Batel, cara. Eu marquei por outro dia, mas eu não sabia onde era. Daí quando chegou, cara, na quarta-feira, quando eu cheguei lá para fazer o orçamento, eu fiz o orçamento na Benjamin Constante, num prédio, que eu não tinha visto a cor do prédio. Quando eu desci do prédio, cara, cheguei na portaria, eu perguntei quando eu saí fora do prédio, que eu vi que o prédio era verde, eu lembrei, cara, daquilo que a moça tinha me falado. Olha, a doutora fica num prédio verde na Benjamin Constante. Cara. Então eu saí do orçamento ali, voltei para dentro e perguntei, né, ali para a pessoa da recepção, onde que é aqui, escuta, aqui não tem uma clínica da doutora Sheila? Daí o cara falou, sim, é no último andar. Nossa. Então ali, cara, começou uma coisa, aquilo ali já me estremeceu, porque você imagine, Nedson, você saber que uma doutora tem uma clínica num prédio, na Benjamin Constante, um prédio verde, lá no Batel. Daí no outro dia você vai fazer o orçamento neste mesmo lugar, numa outra empresa. Então, cara, quando ele falou, eu subi, na mesma hora eu subi lá em cima, lá no último andar para ver na clínica, né, para perguntar. E quando eu cheguei lá, eu falei, ó, eu liguei ontem para cá, né, para falar com a doutora Sheila e tal, mas vocês não, só daqui 3, 4 meses para vocês marcar uma consulta. A moça da recepção falou, escuta, você me ligou ontem tal horário? Eu falei, sim, liguei tal horário. Ela falou, nossa, eu queria o teu telefone, você não deixou o teu telefone, que eu queria retornar para você, porque tinha um encaixe para tua esposa, para ela poder fazer a consulta. Só que você não tinha deixado o telefone e não tinha como eu te retornar. E uma gravidez que para os médicos... Cara, uma gravidez que realmente não ia prosperar, né? Não tinha...
Mas naquele momento, né, quando deu certo, daí no outro dia eu levei minha esposa, ela fez o exame, fez lá Você veio, conversou daí com a Renata? Conversei com a Renata, a gente marcou a consulta com ela. Nossa. Cara, foi Deus que preparou isso, né? Porque imagine quantos prédios tem na cidade de Curitiba. Sim. Então, justamente naquele prédio eu fui fazer o orçamento e subi nem em cima para dar tudo certo, né? Sim. E dali foi o processo, cara. A gente foi indo, foi crescendo, as crianças, até que chegou no dia do parto, né? Quando os médicos fizeram o parto Tá, mas espera aí. Mas espera aí, antes do parto teve os exames. E o que vocês ouviram daí dessa médica durante os exames daí? Cara, essa médica, na verdade, ela nos incentivou. Ela sabia de todo o grau, de todo o risco que tinha. Mas ela começou a trazer um incentivo para nós. Não, vamos mais uma semana, mais uma semana. Então ela fazia ecografia, cara, de 15 em 15 dias. Foi um tempo bem difícil para ver, né, se ia ter algum problema ali nos cordões. Né, mas a gente sente que foi a mão de Deus, cara. Sim. Que não deixou enrolar os cordões ali umbilicais, né? Uhum. Então foi tendo essa evolução até a hora do parto, ali nos 8, 9 meses, Sim. né? Daí na hora do parto, tinha muitos médicos na sala, né? Daí quando eles tiraram as crianças, cara, tinha 4 nós. A médica falou que um nó só, cara, ia dar uma asfixia. Tinha 4, né? Os cordões umbilicais estavam todos enrolados, porém não tinha nenhum esticado, sabe? Então assim, eu vejo que parece que Deus, ele coloca a mão, né? Uhum. Então daí um dos médicos falou dessa forma que eu vi. Ele falou assim, na medicina parece que a gente já viu tudo, né? Mas a gente se engana, a gente não viu tudo ainda. Porque para ele aquilo foi uma novidade, né? Duas crianças gemelar nascer, né? Sem uma proteção entre as duas, com um cordão todo enrolado daquele jeito. Eu nunca tinha visto. Então a gente vê, cara, a mão de Deus, né? Nossa, então, cara. Isso aí... gente. E que ano que foi isso? Isso aí foi em 2012. 2012? É. Eu vou pedir licença um pouquinho 2012, aqui. 2014, vou pedir licença um pouquinho aqui, tá? Pretinho, conta mais um testemunho rapidinho pra eles aí. Conta do carro. Lembra do carro? Como que é o carrinho que você tinha lá? Do Clio? Não é o Clio, que você queria vender, mas o carrinho não tava legal, Pretinho. Conta pra eles aí, Pretinho. Então tá, você já volta. Não, já vou voltar. Então assim, pessoal, essa do carro aí, eu tinha um Corsa roxo, um Corsa roxinho, era 95 esse Corsa. E, cara, eu queria vender esse carro de qualquer jeito. Eu trabalhava com persiana na época também, né? Daí um dia eu cheguei na loja onde eu trabalhava, sabe? Daí eu peguei e estacionei aquele Corsa, né? Aquele Corsinha bem na frente da loja, né? Quando eu estacionei ele na frente da loja, assim, me deu um desânimo, porque daí eu comecei a olhar para aquele carro. Espera aí, Pretinho. Espera aí, gente. Espera aí. Vem aqui. O Netes me cortando, gente. Me desculpa aí. Olha aqui, ó. Esses aqui são os dois. Que ano, Pretinho? Que aconteceu? 2014 vocês nasceram? 2011. Nossa. Esses aqui são os dois que em 2011, para os médicos, não tinha muito o que fazer. Tá aqui os gêmeos do Pretinho. Dá um abraço no pai de vocês, gente. Boleiragem. Dá um abraço aqui. Aí, ó. E boleiro os dois, né, Netes? Aí, ó. Boleiro, joga. Boleiro. Estão treinando no futsal de São José. Boleiro os dois. Então, assim, ó. Às vezes nós não acreditamos no que Deus tem na nossa vida, né? Tá aí. De 2011, 2 meninos com muita saúde aí, ó, né? Prosperando nos planos de Deus. Pode continuar, Pretinho. Então, gente, eu tava falando para vocês do carro, né? Então, assim, cara, quando eu tava com esse Corsa, quando eu parei na frente da loja, eu olhei para aquele Corsa e falei, meu Deus, gente, eu preciso vender esse carro, não dá mais. Cara, eu tinha que fazer pintura no carro, eu tinha que fazer mecânica, tinha que fazer a lataria, a suspensão, tava muito ruim, sabe? E quando eu abaixei a cabeça, demorou 5 minutos, entrou um cara pela porta da loja. Daí o cara entrou assim, eu achei estranho, né? Daí o cara apontou o carro lá fora e falou assim para mim, escuta, de quem que é aquele carro lá fora?
Daí eu olhei para ver se era um outro carro, que eu achei que não seria o meu, que tava muito feio o carro, né? Eu lembro de carro. Daí ele falou, não, aquele Corsa. Pior que o meu. Aquele Corsa ali. Eu falei, é meu aquele Corsa. Escuta, você não quer vender? Daí eu olhei para ele e falei assim, como assim eu quero vender? Você quer comprar meu carro? Porque eu já estava desacreditado. Então, cara, aquilo ali foi uma resposta de Deus também. Eu nunca vi isso, na verdade, sabe, Edson? O cara, daí eu cheguei lá fora, já fui justificando pro cara, ó, o carro tem isso, tem aquilo. Daí o cara falou, não, tudo bem. Beleza, vamos lá no cartório lá para transferir. E o cara já depositou, cara, o valor que eu queria vender o carro, assim, já no outro dia, sabe? Nossa, cara. Então, cara, é uma coisa, não tem como expressar, né? São coisas assim que acontecem na vida da gente que não tem o que dizer, né? Como que Deus faz as coisas. Tem o né? que dizer, tem que testemunhar o que Deus fez, né? Cara, aquilo foi sensacional. Aquilo foi. Fui lá vendido e comprei um outro carro, daí, sabe, um carro melhor, né? Não, e hoje vocês vêem na garagem do cara aqui, meu Deus do céu, rapaz, ixi. Pretinho, que ano você casou? 2001. 2001? É. Ela tá assistindo, Pretinho. Se eu errar, 2000. Se eu errar, Rapaz. não faço muita pergunta, senão me complica. Né? Renata na tua vida, cara. Ah, cara, minha esposa na minha vida. A esposa é tudo na vida da gente, né, Nets? Eu acho que a gente só se completa assim com a pessoa que Deus preparou pra gente, né? Então, assim, até esses dias eu escrevi para ela, falei sobre isso, né? Sobre quando Deus tem planos na nossa vida e coloca uma pessoa, né? Quando você entende a voz de Deus, quando você, né, entende, né, que aquela é uma pessoa que Deus preparou para você, você não se precipita, né? Então Deus coloca uma pessoa boa para você. Então, assim, se tudo que aconteceu na minha vida, as minhas conquistas, os meus filhos, né, se tudo que eu tenho conquistado, assim, é por causa da minha esposa, né? Por causa dela. Então, assim, a gente vive muito bem já, então, sem comentários, assim, né? Ela tá assistindo, então faz uma declaraçãozinha, Pretinho. Nossa. Vai lá, Pretinho, aproveita. Ela sabe que eu amo muito ela, né? Que ela é o meu braço direito, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que sempre está do meu lado, todo o tempo, né? E que a gente é muito feliz mesmo, né? Então, assim, a gente tem muitas coisas ainda para crescer, para aproveitar, para viver. Então, assim, eu amo muito ela, né? Então, uma pessoa que me completa, realmente. Amém, Pretinho. E a sensação do primeiro filho, cara? O Pretinho tem 3 filhos, né? 3 homens. E tem o primeiro, né, Pretinho? Natan. Primeiro, Natan. Como que foi assim? Eu vou ser pai. Cara, eu levei um susto. O dia que a Renata chegou pra mim assim, falou, nossa, você vai ser pai. Né? Eu levei um susto, cara. Eu acho que eu não estava preparado para aquilo, né? Então, assim, eu acho que todos nós, né? Sempre o primeiro, assim, a gente fica, nossa, responsabilidade, como é que vai ser, como é que não vai, né? Mas assim, cara, o Natan, a palavra Natan, né? O Pelé tem um filho chamado Natan também, né? Então o Pelé sabe disso, a palavra Natan significa presente de Deus. Presente de Deus? É, o significado do nome. Então eu vejo exatamente isso, cara. Foi um presente de Deus e a partir da vida do Natan, minha vida mudou muito, assim, para melhor, né? Ei, então, um filho que dá muito Natan, presente de Deus. Aí a Renata comentou aqui, ó. Amo esse lindo homem de Deus. Eu sonhei com ele e Deus me deu. Né, Gui? Que bom, né? Presente de Deus, né? Presente de Deus. E, Pretinho, um outro presente que Deus te deu e você hoje mostrou para mim aqui e Deus falou, eu vou te dar, mas vai ter que batalhar, né? Porque não é só assim, eu vou, né? É a empresa. Gente, hoje eu tô aqui fazendo esse bate-papo com o Pretinho dentro do escritório dele aqui, cara. E é com muita alegria mesmo que eu faço isso. Ele mostrou pra mim, eu subi a escada aqui, ele mostrou pra mim um pouco da área dele aqui, cara. Pretinho, você trabalha com o quê? Cara, eu trabalho com persianas, cortinas, projetos especiais, né? Para persianas para teto de vidro, para janelas triangulares,
cortina blackout. Na verdade, a gente se especializou assim, né, em fazer cortinas diferentes, né? Atender um público diferente, às vezes que mais exigente. Então a gente procurou se especializar nisso também. A gente atende todos os públicos, mas tem gente que quer coisas diferentes. Então a gente se aperfeiçoou para fazer isso, né? Nessa área de persianas e cortinas, né? Então a gente trabalha com isso aí já há um bom tempo já, né? Então a gente está com a empresa e graças a Deus tem nos abençoado nesse tempo aí de pandemia, né? Eu até fiz a pergunta pro Pretinho aqui hoje, né? Nessa época, nesse momento que nós estamos vivendo, como que tá o lado empresarial dele, né? O profissionalismo dentro da empresa, se as vendas diminuíram, e ele falou que tá controlado, né, Pretinho? Tá controlado, graças né? a Deus. Graças a Deus, cara. Eu acho que para quem é empresário, trabalha por conta própria, cara, a gente tem que ser muito dependente de Deus, né? Apesar de você ser você tem que ser equilibrado com as suas contas, né? Você tem que ser uma pessoa que administra bem. Acho que isso faz parte do processo, né? Mas a gente tem que ter muita fé em Deus também, que Ele está abrindo portas, que Ele está à frente, né? Porque é dessa forma que a gente tem que encarar as coisas, né? Pretinho, como que é o nome da tua empresa? Unisol Persianas. Unisol Persianas. Aí, galera, tiver a fim de colocar aí, instalar uma persianas, tá aí o homem aí, ó, né? Tá aí, poderia ter colocado atrás aqui, Pretinho, ó, né, para aparecer pra galera aí, mas agora vocês têm o Facebook do Pretinho aí, né, e manda mensagem pro cara aí, fala, ó, Pretinho, tô precisando aí, Unisol Persianas, hein? Cara, legal, ó, o Cruel tá mandando um abraço. Nossa, esse é parceirão. Cruel tá mandando um abraço. Vamos ver, Cruel, se você vai estar na seleção do Pretinho. Esse Cruel tem história pra contar, cara. Ô, Pretinho. Eu posso contar uma do Cruel ou não? Pode? Eu quero te atrapalhar aí. Pode contar. Tua linha aí. Pode contar. Não sei se é... Pode contar, conta aí. Cara, uma vez o Cruel chamou eu e Batata, cara. A gente morava no Santa Fé ali. E o Cruel morava em Colombo. Daí o Cruel chegou em nós e falou assim, cara, marquei um jogo pra nós, um jogaço. O campo vai ser um tapete. Já viu essa ou não? Do tapete? Eu não lembro. É. Daí, cara, eu e o Batata, a gente se empolgou, cara, e arrumamos chuteira, e mala, tudo. E a gente se mandou. Vamos encontrar lá no Bacaxiri, o campo é um tapete, cara. Daí chegamos lá pra jogar com o time do Cruel, né? Daí eu e o Batata fomos daqui. E o Cruel, ele lembra que eles tinham um time do Rio Verde lá, né? Eu lembro, acho que eu lembro sim. Então, era um pessoal do time dele lá. Daí a gente foi jogar, cara. Quando a gente chegou no lugar que era o tapete, né? Cara do céu. Cara, deu vontade de matar esse Cruel, cara. E daí a trave, uma das traves, a trave era de pau mesmo, assim, normal, sabe? Nossa! E a outra trave, cara, ele tinha um tronco de uma árvore, assim, mas era dessa grossura, cara. Nossa! Os caras bateram uma madeira ali, assim. Toma foi, cara. E o campo tinha umas 3 árvores no meio do campo, cara. Umas 3 árvores. Daí eu falei, Cruel, cadê o tapete, Cruel? Não, mas os caras disseram que era o tapete. Ele nem te avisa o campo? Não. Daí ele falou, não é esse campo aqui não. É um outro que tem pra lá. Estamos no campo errado, ele falou. Daí eu falei, beleza, então vamos pra lá, né? Deu, Batata, os caras, vamos lá pro campo. Cara, não, o campo é aqui. Chegamos num lugar lá. Chegamos no lugar, era uma encruzilhada, Nets, que fazia uma esquina, assim, sabe? E o campo era um triângulo, cara. Toma banho, Cruel. Ô, Cruel, sai fora aí, Cruel. O campo era um triângulo, cara. Um dos lados, assim, tinha lugar para bater escanteio. No outro lado não tinha, porque o campo fechava em cima da trave. E a gente teve que jogar ali naquele campo, cara. Nossa, cara, meu Deus do céu. Esse é o tapete que o Cruel nos levou pra... Esse negão, mas na verdade, negão. Ó, o Edson Jesus de Souza, Pretinho. Conhece Edson Jesus de Souza? Ó, se jogasse tudo que eu ensinei quando dei o primeiro par de chuteira, seria o camisa 10 do Santos. Cara, esse daí... Esses daí fizeram história lá no norte do Paraná, hein? A Olê falando que você joga muito, né? Deixa eu falar uma do Edson pra você. Fala uma do Edson. Cara, a primeira chuteira que eu tive foi uma Biribol Strike. Biribol? Biribol Strike. Quem me deu foi o Edson, né? Era preta e tinha as 3 faixinhas como se fosse da Adidas, assim. Me lembro até hoje dessa chuteira. Realmente essa chuteira aí foi um início aí, viu, Edson? Não esqueço dela até hoje, viu?
Obrigado por você ter lembrado aí. Ô Pretinho, mas como que você consegue administrar teu tempo? Porque você tem uma empresa, você tem a tua família, você tem o teu lado que você tira o teu tempo para Deus, né? Na verdade, todo o tempo é para Deus, mas tem aquele que você fala, ó, por exemplo, assim, o teu lado que você participa dos cultos, das orações na igreja, né? Sim. Das células, né? Você é líder de célula, né? Sou líder de célula. Então, vai vendo. E além de tudo, ainda joga futebol. E agora tá andando de bicicleta ainda. Como que você consegue administrar todo esse tempo, cara? Cara, é difícil de dizer. É difícil de dizer, cara. Mas eu digo para você, eu sempre pensei em prioridades, né? Deus acima de tudo, né? Deus, se você colocar isso, cara, nessa ordem, você vai conseguir fazer as coisas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, né? Deus, sua família, né? Em segundo lugar, e o seu trabalho em terceiro, né? Deus, família, trabalho, né? O seu ministério. Eu sempre zelei pelo meu ministério que eu tenho, com as coisas que eu faço na igreja, e depois você vai encaixando as outras coisas, né? Então, quando você você determina essas prioridades assim, acho que você consegue, você não atropela, né? Você acaba não atropelando as coisas. Então, assim, né? Graças a Deus, a minha vida sempre foi muito intensa, sempre vivi a vida na intensidade e pretendo continuar assim, cara. Não dá pra parar, né? Eu vou falar uma do Pretinho aqui. Teve um torneio gospel. Um torneio gospel ali na Artgol. Ó, Everton, Artgol, hein? Conhece, Everton? E o time do Pretinho foi pros pênaltis. Foi pros pênaltis, isso. E daí os caras batendo, todo mundo batendo, fazendo. Daí a Renata chegou bem na hora, o Pretinho bateu e errou. Lembra? Lembro. Renata falou, por que você foi bater? Ninguém ficou bem sem jeito aquele dia lá, mas... É pressão, cara, é pressão. Não, quem me secou outro dia foi o Viu, né? No Parentinha, né? O Viu. Fui bater um pênalti lá, o Viu secou, fui lá e errei o pênalti. Errou o pênalti. Daí ficou um mês sem falar no grupo lá, que o Pelé e o Lê ficavam mandando um monte de mensagem lá. O Elton não tava ainda. Mas o Pelé e o Lê ficavam mandando um monte de mensagem lá, zoando o cara lá, e o cara não falava mais no grupo. Mas eu defendia o Pretinho no grupo lá. Então, você falou do Quarentinha agora. Cara, e jogar o Quarentinha, Pretinho, pra você? Tipo, o que... Você jogou o Quarentinha... Você jogou um Quarentinha pelo IP, né? Joguei. Pelo IP. E daí você jogou um pelo Unidos também, Unidos Guatupê, né? Isso. E esse ano a gente ia disputar terceiro, né? e esse ano é seu terceiro. É. O que pra você, cara, você entra em campo, você, de repente, você olha lá tudo o teu passado, como que é, cara? Ah, Edson, na verdade, cara, a gente entra em campo, né? Eu acho que a gente não tem aquela ambição que a gente tem a ambição de ganhar, né? Mas é diferente, cara, a cabeça da gente hoje é diferente, né? Então, assim, na verdade é a união, né? Quando você chega lá, vê aquele grupo, vê ali o pessoal que você conhece já há 20 e poucos anos atrás, 15 anos, 10 anos, os mais novos, alguns que a gente nem conhece, né? Então, quando você tá junto com o grupo ali, cara, não tem, eu acho que é difícil explicar, né? O prazer de estar ali jogando, tá lembrando daquelas lembranças que a gente tinha, o jeito de jogar, a gente, né? Alguns ainda mais ativos, outros menos, né? Mas, cara, o prazer de estar ali, eu acho que não tem preço, né? Então, assim, hoje eu acho que é claro que a gente quer ganhar, quer ser vitorioso, né? Mas eu acho que existem outras coisas a mais do que isso, né? O fato de estar junto, de estar ali, né, unidos com a equipe ali, com o pessoal, eu acho que isso aí não tem preço, né? Eu acho que isso aí, na verdade, é o que se ganha, né? É o que a gente leva, né? Então, assim, pra mim tá sendo um prazer, cara. Assim, espero que volte logo, né? Esse ano não vai ter mais, né, Pretinho? Né? Mas diante daquele time que o Serginho montou, com o Serginho presidente, o Sandro técnico, e diante dos jogadores que formou o Unidos Guatupê desse ano, você via chance nesse time nosso de repente falar assim, não, nós temos times para ser campeão?
Cara, esse último time desse ano que a gente tava ali, eu vi uma qualidade diferente, né, naquele time ali, sabe? Os últimos jogos, eu lembro que o Adilson estava na frente comigo ali, quando eu tava jogando, o Vil mais no meio com Lilica, o Lê, o Bin Laden, né? Então são os caras que chegaram para reforçar ali também. Agora chegou o Leocir. O Leocir, ó, sem comentários. Então, assim, cara, eu acho que é um time que só precisa jogar, rodar ele para se encaixar, né? Já estava se encaixando nos últimos amistosos, né? Então, acho que esse ano ia ser um ano. Acho que ia brigar. Eu acho que ia brigar. Eu acho que ia ser melhor do que o do ano passado. Ano passado, por pouco, a gente não chegou na final, né? Mas eu acho que esse ano era para chegar. E eu acredito que ano que vem a gente vai chegar, cara. Se depender da gente aí, a gente vai querer estar junto com o pessoal aí e tá brigando aí para ganhar, cara, né? Acho que nós merecemos lá. Tem muito jogador bom lá, onde nós estamos, né? Desde todas da base, né? A Ângela mandou um abraço aí. Abração pra você, Ângela. Cara, e agora na parte de futebol, Pretinho, todo esse período que você jogou, duas perguntas já em uma aqui. O melhor jogador que você viu jogar? Nossa. Olha, é difícil. Melhor jogador que você viu jogar e o time que você, tipo assim, esse time é chato pra jogar contra. Chato pra jogar? Chato pra jogar contra. É que é difícil falar, tem time que é chato pra jogar contra e tem time que dá medo de jogar. Não, transformando num todo isso. Tipo assim, esse você, tipo assim, vou falar pra você, você já pipocou em campo? Tipo assim, você via aquele adversário já. E de repente esse adversário você entrava... Já. Tinha um time, né, do Jardim Brasil. Jardim Brasil. Time do Jardim, olha os antigos aí, hein? Pera aí, ó, amigão meu, Lucas. Ô, Lucão! Daí, Lucão! Esse é parceirão meu mesmo, hein? Cara, tinha um time do Jardim Brasil que eu tinha medo de jogar contra eles. Jardim Brasil. Tinha... O volante era o Serjão e o Bill. O Bill eu lembro, o Serjão não lembro. O Serjão acho que era irmão do Bill, cara. O Bill, meu Deus do céu. Bill, e daí tinha o Buiú também. Buiú eu lembro. Não tinha os dentes, assim, parecia que jogava babando em campo. Eu lembro. Cara, eu tinha medo daquele trio de meio do Jardim Brasil, cara. O Bill, as pernas dele pareciam umas toras desse tamanho, né? O Serjão também. E os caras batiam, cara, batia. Então, assim, ele foi bem numa fase que eu comecei a me despertar. Você era mais piá, né? Era mais piá. Então, quando eu via aqueles caras jogando assim, cara, eu tinha medo. Nos torneios, assim, eu tremia um pouco. Tinha o Abel que jogava no meio. O Abel. Então, o Abel era mais... Jogava bem. Jogava bem, o Abel era o armador. O Abel era o... E o Serjão e o Bill destruía tudo. O Mauro era o goleiro. Boa lembrança, cara. O Mauro era o goleiro. Cara. Então, aquele time lá me dava medo, viu? Me deu medo. Depois teve outros também, mas aquele lá... Aquele time lá, o Batata foi jogar pra eles uma vez. O Arcado queria bater no Batata lá. E o melhor jogador? Que você já enfrentou? Que você já viu jogar? Já jogou junto? Cara, tem um cara assim que eu acho que, pelo menos nós lá de Santa Fé, né, cara, eu cresci no campo olhando ele jogar, joguei com ele. E, cara, ele era diferenciado, né? E assim, pra mim, cara, eu vou dar minhas honras pra ele aí. O João Guarapa, cara. João Guarapa, pra mim também. Pra mim, o João Guarapa foi o melhor jogador do Guatupê ali, cara. Ele é meu parente, meu primo, casou com a minha prima, mas não faço comparações não, cara. Eu vi ele jogando assim, o cara era diferente. Era diferenciado mesmo. Então, assim, quem conheceu ele sabe das qualidades que ele tinha, né? Aquela canhota que ele tinha, né? Pegava a bola na esquerda, levava a bola dentro do gol. Então, assim, eu vou falar a verdade, até me inspirou muito, assim. Né? Ele foi uma das inspirações que eu tive, assim. Eu falei, esse cara, né? Se eu jogar no rumo dele aí, eu vou. Então, pra mim, foi um grande jogador do Guatupê ali. O Pretinho, e qual foi o melhor jogo que você achou assim, hoje você talvez
lembrando no passado, o melhor jogo que você achou que você teve na tua vida ali? Ó, Neto, é difícil essa, hein? Cara, teve... Ó, o Dedê tá te mandando um abraço, Douglas. Tá? Opa, um abraço, Lucas. Cara, teve um jogo, depende do jogo, do momento, né, Neto? Mas teve um dos jogos, assim, que pra mim acho que foi um jogo muito especial, assim. Foi contra o time do, não sei se era Isauro, Dinamarca, na época. Um campeonato que teve no Gica ali. Campeonato Dinamarca, né? 1-1. Isso, um campeonato. 1-1, né? 1-1 deu o jogo. 1-1. Naldinho fez o gol do... Lá do Jardim Cláudio fez o gol do Isauro. Isso, acho que o Ambrosio deu um chapéu no Paulão. Eu não lembro, eu lembro disso. Eu não o lembro. O Ambrosio deu um chapéu no Paulão. O Paulão não fez falta no Ambrosio? Não fez, cara. E cruzou a bola na área e o Naldo subiu de cabeça e empatou o jogo. Né? Então aquele jogo, cara, era uma semifinal, né? Quem ganhasse ia pra final. Eu me lembro, o jogo tava pau a pau e não se decidia. Eu me lembro que eu saí lá do ataque, né, Edson? Fui lá na zaga, cara, na lateral esquerda. E pedi a bola pro Aramis. Então eu sei que o Aramis jogou a bola pra mim, cara. Do jeito que ele jogou a bola pra mim, eu já saí limpando um atacante. Joguei a bola pro meio, cara. Eu já limpei mais uns 2 meias ali. Saí em cima do volante do time do Isaura, limpei também. Saí na frente dos 2 zagueiros, tinha um zagueiro, eu lembro, um negão forte. Esqueci o nome dele. Não, Maurício. Acho que era o Maurício. É o Maurício. Era ele mais o outro. É o Maurício. Eu me lembro que sobrou os 2 ali. Eu tinha limpado o time inteiro. Sobrou os 2 na frente. Daí eu limpei um pra esquerda. Daí ficou o último zagueiro, eu limpei pra direita. Quando eu limpei pra direita, eu já entrei dentro da área, cara. Só que a bola sobrou pro meu pé direito. Eu sou canhoto. Né? E daí nisso o Carlinhos estava no gol. Então você imaginou, o Carlinhos catava demais. Cata ainda, eu acho. Daí eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu já tinha limpado o time inteiro, cara. Eu peguei e chutei de direita. Chutei ela de direita, ela foi mascadinha, pegou na trave e entrou, cara. Aquele gol pra mim, assim... Quanto tava o jogo? Tava 0-0. Tava 0-0. E o campo lotado, assim, né? Lotado. O Curel quase que arrumou uma briga ainda. Sempre o Curel, né, cara? Mas ele ia correr. Arrumou quase... Ele cuspiu na cara de uma mulher que tinha na beirada do campo ali. Quase arrumou uma briga, cara. Daí o Isauro empatou o jogo e a gente ganhou nos pênaltis. Ganhamos pênalti e eu acho, Pretinho, eu não me lembro bem, mas eu acho que você fez o gol no início do segundo tempo. Foi isso mesmo. E eles empataram no final do jogo. Minuto. Com 1 minuto do segundo tempo o Pretinho fez o gol e com 1 minuto para terminar o Naldinho do lado do Jardim Cláudio. Não, eu só fiz o gol no primeiro tempo. Porque os 2 gols saíram do mesmo lado. Você fez o gol no final do primeiro tempo. E eles empataram no final do segundo tempo. Exatamente. Fez o gol de cabeça. O Naldo fez o gol no Aramis. Terceiro andar. Subiu demais. E daí nos pênaltis o Santa Fé ganhou. A gente ganhou nos pênaltis. Aí o Santa Fé foi pra final contra o IP, que era, acho, Macovidel. Eu acho que era isso. Né? E aquele dia eu era bem piá mesmo, mas se fosse na minha, o Santa Fé tinha sido campeão, porque no dia da final tava chovendo, não tinha condições de jogar, e eu falei pra jogar. Mas vocês não me escutaram. Porque o IP não ia conseguir tocar bola aquela vez. Verdade. Pô, IP com Claudinei, Djalma, Clô, Pelé, Charles, pelo baiano, tá louco. É bonito de ver o time dele jogar. Só que daí com o campo daquele jeito lá, como que eles iam tocar bola? Eu lembro até hoje que eu falei assim, ó, é uma que sobrar no pé do Gerson, o Gerson faz o gol. Ah, não, o Cruel ainda embaçou ainda. Aí jogou no outro final de semana, 3 pro IP. 3 pro IP, cara, né? 3-0. Não deu pra fazer nada aquele dia. Mas é. Eu também acho que o time dele jogava muito, mas o nosso time não se acertou aquele dia também. Então acho que foi... Eles mereceram ganhar, mas talvez poderia ter sido até uma vitória pra gente aquele dia. Por mais que o time deles era talvez um pouco melhor. Ó, o Pelé tá assistindo, Pretinho, ó. O Pelé tá assistindo aí, ó. O Pelé acho que... Ó, vou falar uma do Pelé. O Pelé é lá do IP, viu? Pelé é lá do IP, lá. O Pelé foi jogar um dia contra nós, um torneio lá no Santa Fé. E o time da Progepar foi campeão, né? O time da Progepar é Pelé, o Lê, acho que o Mil jogava na Progepar também, né? E daí nós fomos pros pênaltis contra o time do IP. Pelé vai lembrar disso.
o Pelé acho que vai lembrar. O Pelé falou assim, ó, entrega o jogo. O Elton lembra bem disso. O Pelé falou assim, entrega o jogo pra nós, senão vocês vão tomar uma goleada de nós. E eu falei, não, nós tomamos uma goleada, não dá nada. O Pelé falou assim, cara, se nós ganhar de menos de 4 de vocês, nunca mais eu jogo bola. O Pelé bateu o pênalti, o Carlos caiu encaixado com a bola. A gente nunca esquece disso, por quê? Porque era o Pelé, cara. Então a gente engrandece as pessoas, Verdade, né, cara? E o verdade. Pelé jogava muito mesmo, né, cara? O cara, né, Pretinho? Jogava muito, era craque mesmo, né? Era diferente mesmo e eu acompanho o Pelé, teu Facebook aí, tá bom? Acompanho tuas postagens aí. Vi você cantando, mas vá tomar banho. Você como cantor é um ótimo jogador. Um abraço, meu parceiro. Ó, o Cleverson tá assistindo. Esse campeonato que o Santa Fé perdeu pro IP, o time que o Cleverson jogou, o Branco Pombo, tirou Itatiaia. Nossa. Tirou Itatiaia, 3-2. O Cleverson pode comentar aí que eu lembro disso. 3-2. O Cleverson acabou com o time Itatiaia. O Itatiaia tinha uma camisa verde e vermelha. Verde e igual vermelha. do Fluminense. Igual do Fluminense. Ixi, aquilo pra nós, na verdade pra nós ali fora já foi o título ali. E tinha o segundo quadro, que a gente falava o segundão. Nesse campeonato, o IP chegou na final também. Era o segundão. E o IP chegou na final contra o Isaura, na final, e foi pros pênaltis. O Valdir que estava na linha, e daí o Valdir que foi pro gol nos pênaltis. Nossa. O Isaura foi campeão. O Isaura foi campeão. É, velho. É verdade, O cara. cara pode me corrigir que eu lembro aí. Memória boa, hein, Nedson? Tá de parabéns, hein? Pretinho, a gente está perto de encerrar aqui. Cara, em todo a tua trajetória, agora eu vou levar assim, por exemplo, como que eu posso te colocar a pergunta, cara? Talvez se tratando do lado empresarial, vou trazer. Não vou colocar do lado do futebol. O lado empresarial. A gente sabe, né, que, principalmente você sabe que a gente tem muitos obstáculos no caminho, né? Sim, sim. E você até estava contando a história para mim de dívidas que teve, de repente, né, e começou a vir serviço. Você já pensou em desistir? Não, Nets, nunca. Essa é uma palavra desistência para mim, cara, que não... Essa é uma palavra que para mim eu acho que não existe, né? A palavra desistência, nunca pensei, cara. Pelo contrário, eu sempre procuro me motivar quando eu vejo um obstáculo, quando eu vejo uma dificuldade, né? Isso aí me faz eu motivar para querer superar, para querer ir para um novo desafio. Então, eu acho que isso tem que fazer parte do ser humano, né? Uhum. Porque isso é algo que Deus colocou dentro de nós, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter isso, né? Não só eu, mas todos que estão ouvindo aí, né? A gente tem que ser perseverante. Quando vieram os desafios, acho que a gente, sabe, não pode abaixar a cabeça, tem que enfrentar, né? Eu acho que isso faz parte do homem, né? A gente tem que levantar a cabeça e sempre continuar, andar para frente, né? Eu acho que é por aí. E você se sente um espelho para os teus filhos? É difícil, né? Assim, eu procuro fazer o meu melhor, né? Mas eu acho que cada um tem uma identidade, cada um tem uma forma de ser, tem uma personalidade. O que a gente procura fazer é dar exemplos, né, cara? Sim. Muitas vezes a gente dá exemplo e mostra o caminho para eles. Uhum. Né? Mas assim, eu acho que é dentro disso aí, porque, né, eu acho assim também, cara, algo que a gente precisa entender, que os nossos filhos precisam entender que eles têm um Deus na vida deles, né? E que é através desse Deus que eles vão chegar nas conquistas, que eles vão ser bem-sucedidos, né? Então eu vejo dessa forma e eu tenho criado meus filhos no caminho do Senhor, então eu acho que isso aí vai fazer uma diferença, a total diferença na vida deles vai ser isso aí, sabe? São pessoas que vão ser homens tementes a Deus e eu creio que isso vai fazer uma diferença na vida deles. Amém. Legal escutar isso aí, porque muitas pessoas estão perdidas no mundo, né? E de repente você vem conversar com um cara que tem uma visão que... Eu não vou dizer uma visão diferenciada, porque muitas pessoas têm essa visão. Conversar com um cara que simplesmente vive o propósito de Deus, né? Porque você ouvir... O Pretinho contou um pouco para mim das dificuldades que ele enfrentou no caminhar do lado empresarial dele. E, teoricamente, a desistência seria muito fácil. Tava ali batendo na porta dele, né? Desistir.
e de repente você escuta o cara falar, não, essa palavra em mim não cabe. Então é de parabenizar mesmo, Pretinho. Obrigado. É de parabenizar. E, pra gente encerrar, deixa eu ver aqui, o Cleverson mandou uma mensagem aqui, ó. O Pelé, valeu, ô Pelé, valeu Pelé. Um dia nós vamos, ô Pelé, um dia eu vou convidar você aí. Por mais que sábado que vem é o outro Pelé, é o Lorival Reis. Vamos lá na casa do Pelé, irmão do Serginho, do Leônidas aí. Vamos lá sábado. Mas nós vamos estar juntos aí, Pelé, também, viu? A turma fala Pelé do IP. Nós fomos jogar lá no Xaxim, cara. Nós fomos jogar lá no Xaxim, no Campo do Urano, um dia, o Ajax. Chegamos lá, quem que era o árbitro? Pelé. Pelé? Pelé apitou lá. Ô, cara, apita muito. Apita muito mesmo. O cara é fera pra apitar. Tava até com o joelho machucado e ele lembra disso. Pelé sempre foi marra, né? Não, sempre foi marra. Desde a escola, cara, a gente estudava ali na escola ali, nossa, o Pelé já era uma marra já. Foi jogar pro nosso quarentinha, né? Jogou 15 minutos, foi expulso. Não, mas ele é gente boa. Cara. Gente boa. Toda essa marra dele, o cara... Ó, comentários. O Cleverson lembrou do jogo, né? Era Juventus do Branco Pomba, ele lembrou disso, né? A Neuza, conhece a Neuza? Neuza é minha irmã. Cara, Neuza é tua irmã. Grande prima, né? Ela semana passada, cara. Conversei com a Neuza. Cristiano William da Luz. Esse daí é Cristiano. Esse aí é um parceirão, cara. Um abração, Pretinho, grande homem de Deus, grande baterista, empresário de sucesso, futebol, muito chorão. Nossa. Sabe de falar do chorão? Esse é um parceirão, é um irmãozão que eu tenho. Então, gente, chegou aquele momento ali que Pretinho agora não é mais jogador, não é mais empresário, ou pode ser empresário no futebol agora. Agora o Pretinho vai convocar, vai fazer um time. Pretinho agora vai fazer um time, ele é um empresário, né? Então agora ele vai sair um pouco das persianas aqui, vai contratar para ele 11 jogadores. Você me arruma pra cabeça, né? É difícil, isso aí é uma coisa muito difícil, cara. É muito relativo, cara. Você pode... Aí você quer manchar o meu nome. Deixar alguém de fora aí... Não, vai deixar. Tanto cara... O Cruel já tava mandando um monte de beleza ali, ó. Só pra você lembrar dele. Não, eu quero ver, né? Eu vou lembrar ele do campo lá, né? Do campo. Não, ô Cruel, o dia que você vier pra cá, pra São José, cara, avisa eu antes pra gente, eu desmarco com quem tiver, a pessoa vai entender, e daí a gente pega num sábado pra gente bater o papo, pra você contar aqui a história do rio, que você foi pular lá e quebrou o carro. A gente pulava no rio, sempre quando tava cheio lá, pulava da árvore, ele foi pular um dia pra Beth ver lá, mas o rio dava na canela. Então, Pretinho, o teu time precisa de um goleiro. Nossa, Neves. Teve grandes goleiros, né? Teve grande, mas a gente precisa de um só. Cara, não tem como dizer... Cara, um goleiro que eu sempre gostei, que não joguei com ele, foi o Carlinhos do Isauro. Sempre achei ele um grande goleiro. Uhum. Sempre admirei de ver ele jogando contra. Uhum. Né? Ele era meio mala, ele ia... Não, ele era mala mesmo. Ele ia aqui, a golinha e tal. Né? Mas pra mim, cara, o Aramis, sem sombra de dúvida, assim. Aramis, a saída de bola do Aramis... Você já fez gol no Aramis? Já fiz. Já fez? Fiz, inclusive fiz um quarentinha jogando... A gente fez jogando contra ele, né? Ano passado. Ele jogou pro time do Marcelo. O Marcelo tá assistindo aí. Um abraço, Marcelo. Acho que eu fiz 2. Ele jogou pro time... É verdade. Fiz 2 gols nele aquele dia. Ele lembra disso. Mas o Aramis é muito difícil, cara. É um cara também que eu tinha medo de jogar contra ele. Cabecear a bola dentro da área. Quando eu era o Aramis no gol, eu não cabeceava a bola. Pretinho. Porque o Aramis, ele saía ali... Mas aí que tá. Ó, eu conversei com o Aramis no nosso bate-papo também. E eu falei pra ele, assim, se ele se sentiria um goleiro... Na época eu usei até a palavra agressivo, porco, né? Eu usei essa palavra. E ele falou que não. Sabe, porque a gente fala lá fora, não dá pra dividir com o Aramis. Mas você sabe que ele falou uma coisa certa? Os goleiros de hoje, você vai chegar no outro goleiro e você vai subir de cabeça. Por quê? Porque você sabe que o cara vai sair normal ali. O Aramis não, ele mostrava pro adversário, pro atacante que não poderia chegar até onde ele estava. Neto, eu já vi o Aramis quebrar uns 2 braços já, cara. Ele quebrou o braço de um cara do Inter uma vez que virou um S. Mas, cara, se ele não chega rachando ali... Mas era o jogo dele. Mas então... Ele chegava a área dele. O que ele falou pra mim? Que o primeiro lance que ele já chegava arregaçando. Daí no outro, o cara não vai.
Eu dentro da pequena área, eu não vou no Aramis de jeito nenhum, até hoje. Se eu cabecear uma bola, eu tô fora. Mas ele, pra mim, é um goleiro que marcou a saída de bola dele. Cara, ele pegava a bola na mão assim, atravessava o campo, na ponta esquerda pra mim. Mas ainda discuto, pra mim não foi ele que fez aquele gol lá no Xingu, quando era Xingu. Lembra? Não tô lembrado. Não tô, Pretinho, você disputou o campeonato pro Santa Fé lá, deu 2x1 pro Santa Fé. 2x1. Que o Santa Fé ganhou na morte súbita que o Gerson fez o gol. Não lembra disso? Cara, pra mim foi o Gica que completou aquela bola. O Aramis chutou, o goleiro tomou por cobertura lá, e a bola pra mim tava um metro ali de entrar no gol, o Gica chegou a meter o pé. Cara, eu acho que a bola tinha entrado. Né? Sim, então, eu discuto até hoje, né? Eu acho que aquela bola tinha entrado, sim. Lembro desse jogo. Lembra desse jogo? Lembro. 2x1, o Gerson fez o gol na morte súbita. Na morte súbita. É. Daí petardo, né? Nossa, uma cacetada. Petardo do Gerson. A outra que eu vou procurar ele também. E tá, o Aramis no gol. Lateral direito e lateral esquerdo. Ah, pera aí. Como eu tô entrevistando o Pretinho, então eu não posso estar... eu não posso estar na lateral então, tá bom? Então por isso que ele vai escolher outro, tá? Na lateral direita. 2 laterais, Pretinho. Nossa, Nets. Cara, um lateral direito. Um cara que eu acho que... Cara, a gente jogou com muita gente, né? Eu joguei com o pessoal do IP também. Quando a gente foi campeão da Liga em 2001, faz tempo... Eu lembro que quem estava despontando naquela época era o Valdic. Até ele meio que... O pessoal tava segurando ele no time e tal, e ele queria ir pra frente, meio que peitou e tal, e ali ele começou a despontar o jogo dele na lateral. Uhum. Então assim, eu lembro, cara, ele foi muito impecável, assim. Até hoje o Valdic joga, né? Uhum. Acho que esse ano aí eu tava jogando com o Valdic aí um campeonato de futsal, e o Valdic joga, parece um piá jogando, né? Uhum. Então ele pra mim, assim, dos laterais direito, cara, eu respeito demais. Eu colocaria ele nesse time aí. Valdic. E na esquerda? Cara, na esquerda, um cara também que eu joguei lá com eles, sabe, que... na verdade, assim, né, é relativo isso aí, né? Porque você pega cada um teve a sua fase, né? Uhum. Então, assim, cara, um lateral esquerdo, eu colocaria o parceiro do Valdic. Aquele time lá tava muito bem montadinho, sabe? O time que a gente foi campeão lá do IP. Eu tava de centroavante lá. Então, cara, o lateral esquerdo era o Isaías, que jogava demais também. Isaías Bombeiro. Fez gol na final, cara. Acho que final contra o Boticário, ele fez um gol, e o outro gol, o Valdic chegou pela direita, bateu para trás, eu cheguei batendo de primeira, fiz o gol também naquela final. Então aquele era um timaço, cara. Então, Ô, Pretinho, o Vairto tá assistindo, eu não sei se você vai lembrar dessa parada, um jogo que teve na Marco Polo. Teve 2 jogos, na verdade, um 11-1, o outro 8-1. E Pelé na direita e você na esquerda. Lembro. Rapaz do céu, cara, o Claudinei no meio de campo. Meu Deus. O Vairto tá assistindo. O Vairto lembra essa vida. E o pior é o seguinte, Pretinho, pô... O Pelé tá vendo aí, o Pelé vai lembrar. Você saiu de campo aquele dia, discutiu com o Pelé. É o futebol, cara. Ganharam de 11 e ainda saiu de campo, ainda bravo. Mas também vai aguentar o Pelé, não é fácil, não. O Cruel jogou também esse dia. O Cruel jogou de lateral direito. Isaías, lateral esquerdo. Batata jogou de zagueiro. O Aramis no gol. Aí veio Djalma, veio uma galera no meio de campo ali que, meu Deus do céu, cara. O ataque era você, o Clodo e o Pelé. Era demais. Timão. E a tua dupla de zaga? Ó, Aramis no gol, Valdic na esquerda, Valdic na direita, Isaías na esquerda e a dupla de zaga. Cara, teve um zagueiro que eu joguei no Santa Fé ali, acho que ele joga até hoje no Unidos Matupê, que eu peguei na época do Ajax já. Então, quando ele chegou, eu vi que ele era diferente. É o Lecão. Eu não sei como é que ele tá. O Alex, né? Lecão. Lecão. Pra mim, ele é um baita zagueiro, cara. Não sei, eu pelo menos a fase que eu peguei dele, assim, é bom. Ele era diferenciado. É bom. Então é um cara, assim, que se eu fosse montar um time hoje, eu colocaria ele. Sem sombra de dúvidas. Né? Do time do Ajax ali. Pegando nessa última fase que eu tava no time ali. O Lecão, se botar ele, se tiver 20 jogos durante a semana, ele quer jogar os 20 também. E eu joguei um suíço com ele
um campeonato que teve, meu Deus, o cara destrói. Ele é fera mesmo. E comprometido, Pretinho. Comprometido. Mas só que o Lecão tem que ter um companheiro pra ele jogar na zaga, porque ele sozinho não dá, né? Cara, eu vou resgatar um zagueiro aí que eu vi ele jogando algumas vezes, né? Ele, infelizmente, sua carreira futebolística foi interrompida, né? Por lesão. Mas ele jogava demais, cara. Baixotinho e por cima ganhava todas, por baixo. Eu acho que até hoje ele tem lembranças dele. Eu tenho boas lembranças dele. As pessoas que eu converso têm boas lembranças do jogo dele, que é o Serginho. O Serginho. O Serginho do Unidos, né? O técnico. Serginho, presidente do Unidos 4P. O Serginho tá no meu time, cara, com certeza. Serginho. O Serginho jogava demais, cara. Baixinho ali, dominava a zaga ali por cima. Ele subia demais, assim, as cabeçadas dele. Eu vou falar um negócio pra você. Pra mim, o Serginho e o Vairto, que hoje é centroavante, negão, o Serginho e o Vairto, pra mim, era dois Miranda. Era dois Miranda. Era jogadores assim que jogavam e se tivesse o campo cheio de barro e eles de calção branco, o calção saía branco mesmo, não sujava. O Serginho era demais. Não precisava dar carrinho os caras mesmo, tô falando. Eu vi o Vairto, Pretinho. O cara bater escanteio, o Vairto de zagueiro, no setor defensivo ali, dominar com o peito. Dominar de peito dentro da área, cara, e sair jogando. Eu vi isso. Eu não tô querendo puxar saco, não, porque o negão sabe, se for pra criticar, é comigo mesmo. Mas eu vi. E o Serginho também, cara, foi... Ó, o irmão do Cruel aí, o Paulão. O Paulão jogou muito também na zaga, Pretinho. O Paulão jogou bem. Mas talvez se o Serginho não existisse, o Paulão não tinha nome no futebol. Fala a verdade. Porque o Paulão, batia. O Serginho já do lado, né? Pena, né, cara? Pena que o Serginho não pôde jogar mais, né? Pena, mas... Não, mas hoje é o presidente do Unidos aí. Que jogou. Sabe de futebol, né? E o teu volante? Teu 5. Que tem de volante, né, cara? Que tem de volante. Cara, mas teve um volante, né? Que marcou pra mim. Porque esse cara, ele quando eu jogava, ele parece que ele tinha olho na nuca, cara. Ele sabia que eu ia estar na esquerda, sabe? Ele pegava a bola, ele girava e ele lançava a bola com uma precisão, que é o irmão do Serginho, o Lê. O Lê, rapaz, o Lê é impressionante, cara. Cara, o Lê, pra mim, um volante assim, desarmava bem. E, cara, os passes dele, parece que ele me conhecia, cara. Ele pegava a bola, se ele estivesse na direita, ele atravessava o campo chutando na esquerda já, no lugar certo pra mim receber a bola. Então, assim, pra mim, cara, é um volante assim que eu gostava demais do jogo dele. Gosto até hoje, né? Para vocês verem a importância das peças, né? Muitas vezes a gente enxerga nos craques jogadores igual era o Pretinho, né? Aquele que vai para cima, né? Aquele que detalha que é o gol, né? E muitas vezes quem está lá fora não vê as peças, a importância das peças dentro de campo. Um cara lá fora, uma pessoa lá fora que talvez não tenha tanta noção, nunca vai falar assim a importância do Lê em campo. E o Pretinho, um craque de futebol, um craque mesmo, falando da importância do Lê em campo, né? O Lê, pra mim, jogava muito, cara. Vocês veem o que é, né? Vocês veem o que é, né? Então o Aramis está no gol, o Valdir na direita, o Isaías na esquerda, o Lecão e Serginho, o Lê de volante. Aí você vai escalar 3 meios de campo. Aí você me mata, Nets. Você vai colocar 3 meias e 2 atacantes ou 2 meias agora e 3 atacantes? Como que vai ser? Tem que pôr uns 3 no ataque aí. 3 no ataque? Então 2 meias. Nossa, cara do céu. 2 meias. Cara, tem tanta gente boa. Mas na verdade eu tenho que pegar quem jogou mais próximo comigo. O Elton te deu uma ideia aqui, ó. Você não vai colocar o Lorival? Não é você, Pelé, é o Lorival, irmão do Guarapa. Tá o Lorival na 8. O Cruel vai pro banco. O Cruel é o banco do Lorival. Ei, Lorival tem história pra contar. Lorival tem história, ó. Lorival é parceiro também. Então, vai lá, Pretinho. Eu joguei o Claudinei lá do IP, no meio ali, né? Claudinei? Acho que na 10? Na 8, cara, eu joguei muito com o Cruel, né? O Cruel? O Cruel, pra mim,
Não tem o que falar, cara. O Cruel seria um dos teus meios de campo. Seria um dos meios. Cruel. O Cruel jogava demais, cara. O Cruel jogava demais, né? O Cruel jogava... porque ele era milico, então... Nossa, ele pegava a bola... Ele jogava... Corria o campo inteiro, né, cara? Um cara que... É verdade. Que jogava pro time, tinha um bom passe, tinha um bom chute pro gol. Ele era um meia direito, sabia enfiar a bola. Então, um cara assim que marcou também. Os bons jogadores aí dos velhos tempos vão lembrar bem do jogo do Cruel. Do Cruel, não, mas é verdade. Cruel na 8 ali. Na 8 o Cruel. E daí eu colocaria o Cláudio, cara. Claudião lá o Claudinei. Claudinei era 10. Cara, vi ele jogando, um cara diferente. Os caras podiam dar qualquer chutão, a bola maciava no peito dele. Pretinho, falando... Ia a bola. O Claudinei voltou para... Ele agora, recentemente, ele é zagueiro? No meio dos veteranos, agora ele é zagueiro. Eu já joguei com ele de zaga também, um baita zagueiro, cara. Mas assim, ó, esse jogo que eu falei aí, que nós fomos jogar, o IP levou um time para jogar na Marco Polo lá, o Aramis jogou, bateu o tiro de meta, o Claudinei estava lá no meio de campo, bem no centro do meio de campo. O Aramis bateu o tiro de meta, o Claudinei dominou no peito, e sem olhar ele meteu o pé lá na esquerda pro Pelé. O Pelé estava na esquerda. Ele meteu o pé lá na esquerda sem olhar, cara. É impressionante. Ele era muito Pelé ficou junto de cara com a aranha no gol. Só cutucou pra dentro lá e saiu pro abraço. Né? Eu lembro desse lance. O homem era fera mesmo. É diferente. O homem era fera mesmo. E então você vai de 3 atacantes. Agora falta o 7, o 9 e o 11. Então até peço desculpa pros outros meias aí, cara, que eu joguei com meias muito bons, né? Mas assim, esse foi o que eu tive mais próximo, né? Teve o pessoal do Isaura ali, cara, um dos times do Isaura que tinha Ambrósio, viu? Ambrósio jogou muito. Joãozinho, né? Joãozinho. Não, Joãozinho. O Zinho, né? O Zinho. Cara, o Zinho era, meu Deus, cara, aqueles caras jogavam demais. Ponteiro direito, eu não lembro o nome dele. Tinha um neguinho. Nossa, cara, eu não lembro o nome fininha. Isso. Nossa, eu não lembro o nome. Serginho, me passa o nome daquele neguinho lá, Serginho. Cara, ponteiro direito. Ele parecia até o jeito do Bruno Henrique, né? É verdade mesmo. O jeito do Bruno Henrique. Verdade mesmo. Jogava demais, aquilo lá era fora da curva. Então lá também, cara, teve muitos jogadores bons lá também, que poderiam estar aí, mas como eu te falei, talvez eu tive mais próximos desses aqui. Então você escolhe 3 meio de campo, o 7, o teu 7. O teu 3 atacantes, quer dizer, o teu 7. Eu vou pôr, a gente tava falando do Gerson, do Pelé. Né? Pelé. Gerson na escola, quando eu estudei com ele, era Gerson. Era Gerson, né? Era Gerson. Jogava o Pelé, sem dúvida, né, cara? Jogava demais, né? Aquele campeonato, né? Ele foi, acho que, eleito o melhor, o artilheiro, não sei. Tinha, né? Mas ele sempre, o cara jogava demais também. Né? Ele foi um dos caras lá que no Guatopê ali, né, indiscutivelmente, o IP lá, você acho que entrevistou o Rato, né? O Rato. Falando com o IP, muitos craques saem de lá. Sim. Com certeza, tem muitos outros nomes. Mas do meu ponto de vista, o Pelé, assim... O IP foi jogar contra o Santa Fé uma vez, um amistoso. E, na verdade, era 3 quadros. E o Pelé era Gerson. Né? E o Pelé foi lá. E a gente já conhecia, eu era bem piá, né? E já conhecia, vendo ele jogar, né? E eu e o Pretão, o irmão do Bira, a gente estava arrumando a rede. E ele passou e falou assim: parabéns, piazada. Parabéns, cara. Aquilo pra mim, meu Deus do céu, foi uma semana rindo à toa de felicidade. Porque eu ganhei parabéns do Pelé. Toma banho, caralho, louco. Porra, cara, vocês veem o que é? A gente piar, cara. A gente... Eu olhei o cara e falei, meu Deus, o Pelé. Então, é igual eu falo, eu brincava de ser João Guarapa, né? A gente ia brincar de futebol, eu sou João Guarapa. Né? Então isso aí é a consideração que a gente tem no futebol e é igual eu falo, jogadores são espelhos, cara. Jogadores são espelhos. Talvez a gente pensar, a gente não é nada. É sim e muito, né? É verdade. O Pelé tem o ponteiro direito, Pretinho, analisando, Isso, né? Isso. E o teu ponteiro esquerdo eu vou jogar. Cara, João Guarapa, né? João Guarapa. Pô, João Guarapa aí é... João Guarapa. Não tem o que falar, né? João Guarapa... Eu já vi o João Guarapa uma vez derrubar um travessão, cara, num chute.
Derrubou o travessão. Derrubou um travessão, né? Os travessão era pelas forquilhas de madeira, né? Cara, ele deu um chute que derrubou o travessão. O cara tinha um chute forte. A qualidade indiscutível, né? O João Guarapa, eu lembro de um torneio lá no Jardim Brasil, ficou ele e um do Jardim Brasil batendo pênalti. E os caras batiam e furavam a rede. Tinha que buscar lá pra trás das casas lá, cara. Eu acho que era contra o Lincoln, Eu acho que era contra o time do Lincoln. Então eu lembro disso até hoje. E para finalizar teu time, centroavante. Cara, teve muitos centroavantes bons, né? Ó, um dos centroavantes, cara, bons, assim, que eu já... Que eu me lembro, assim, que tinha algo, assim, que a gente via que era diferente, era seu irmão, cara. O meu irmão. Corcoran era um baita centroavante. Era. Né? Cabecear a bola, então, não sei se... Uma vez eu ouvi uma história, parece que ele furou uma bola. Furou a bola, lá no Itatiaia. É verdade. É que eu falo aqui, a turma não acredita, né? Eu falo aqui, a turma não acredita. O Elton é prova, o Cruel é prova disso. Podem comentar aí. Os caras, né, o Santa Fé foi jogar, eu não lembro se era torneio ou amistoso, lá no Itatiaia. Fizeram aquela rodinha ali, tudo de cabeça, daqui a pouco chega o Cocorano, tocaram pra ele, cabeceou, mas caiu murcho. Né? Cara, foi um dos grandes cabeceadores, mas teve um cara, assim, que eu acho que pra mim, assim, eu vi ele jogar, tipo, no Santa Fé, jogava no Itatiaia, outros times, que pra mim, de centroavante, cara, que centroavante pra mim é aquele cara de área, que vai receber a bola, que vai girar, vai bater bem pro gol, que vai fazer gol de cabeça, que arrisca, que não tem medo de dividir bola com o zagueiro, que quando cobra um escanteio, ele sobe na mão, no soco do goleiro para cabecear, né? E fazia muitos gols, que é o Batata. O Batata? O Batata pra mim é Batata teu irmão. Batata meu irmão, não é porque é meu irmão. Não, lógico. Né? Mas o Batata pra mim foi, eu já vi o Batata... Eu já vi o Batata fazer um gol, o goleiro bateu o tiro de meta, o Batata cabecear direto. Aí, ó. Você não lembra disso? No Santa Fé, né? Lá no Santa Fé, mas no campo que era lá da Lopar. Lá. Uhum. O goleiro bateu o tiro de meta, o Batata voltou a bola, né? Voltou a bola e fez de cabeça. Você lembra? Lembro. Eu? Capaz! Então, o Batata, cara, baita centroavante. Baita centroavante mesmo, que hoje em dia não se encontra mais. Centroavante nesse perfil não tem mais, né? O Pretinho, hoje em dia até os gols de cabeça tá difícil. Os gols de cabeça. Antes da gente iniciar aqui o bate-papo, o Pretinho até comentou, Elton, das tuas faltas que você batia, sabe? O Elton era muito diferente nas cobranças de falta, né? O Pretinho comentou. O Elton foi um grande centroavante também. Né? Então. Poderia até colocar o Elton aqui também. Como eu falei pra você, né? É difícil, né? É difícil a gente colocar. O Elton, pra mim, foi o melhor batedor de falta. Então, que eu já vi foi o Elton. Mas hoje você vê batedor de falta? É raro. Não é raro. Né? Então, é a mesma coisa hoje. É igual eu estava falando, é difícil você ver um gol de cabeça. Acontece, sim, mas um cruzamento lá e o cara cabeceou pro gol. É difícil. É difícil, né? O futebol mudou muito, cara. Então, o time do Pretinho, o Aramis no gol, o Valdir na lateral direita, o Isaías na lateral esquerda, o Serginho e o Lecão, a dupla de zaga. Aí o meio de campo, o Lê, o Cruel e o Claudinei. O Lê, o Cruel e o Claudinei. Com 3 atacantes, o Pelé, o Batata e o Guarapa. Rapaz, esse aqui o Pretinho... É uma baita seleção mesmo, hein? Ó, um time desse aqui, se entra numa liga aí, pode ir pra Taça Paraná e pegar a taça. Porque a liga já ganhou. É verdade. Tá bom, um time bom, né? Não, Mas tem muitos outros aí, Netson. Mas uma injustiça. Não, mas peraí. Só que é o seguinte, a gente dá 11 jogadores pro cara aqui, né? Se não tiver alguém pra escalar, o que adianta? Cara, a gente vê no nosso time do Quarentinha hoje o quanto cara bom tem, né? Então a gente sabe que poderia estar aí também, ó. Pois é. Mas é como você falou, né? Muito daquilo que a gente viveu, a história de muitas vezes você jogar com alguns, de estar mais próximo, de estar vendo. Teve muitos craques aí que a gente acabou muitas vezes não estando próximo, vendo, né, acompanhando. Então, por isso, de repente, a gente faz essa escolha aí, né? Mas você veja bem, o Flamengo hoje tem um baita time, mas tem um técnico, né? E se aquele cara sair dali, cara, talvez desmonta. Porque muita gente fala, aquele time qualquer um escala nada. Ninguém quer aceitar ficar de fora, não, cara.
Né? Jogador de 1 milhão ficar no banco, os caras não aceitam. E o Jesus ali tomou conta do elenco ali, né? Ele ganhou o elenco. Então, Pretinho, para um time desse aqui, você precisa de um técnico para ganhar esse elenco. Para ganhar esse grupo. E quem que é o teu técnico para escalar esse time? Nossa, cara, o técnico, significa que eu não pensei nisso, cara. É difícil, tem bons treinadores, né? A gente teve ali. Bons, então, é muito fácil tirar um. Né? Isso é difícil, hein? É difícil, mas é um só. É um só. Ó, o Zinho entrou aí, ó, Zinho. Você foi lembrado de hoje pelo Pretinho, cara. Zinho, rapidinho, né, cara? É, rapidinho. Nossa, Zinho, tinha uma velocidade pra você pegar ele, é muito difícil. Cara, é difícil um treinador aí, né? Eu acho que pela parceria, talvez, cara. Acho que a seriedade que levava, e também uma consideração, né, cara? O final do Ney, né? O Ney. Acho que o Ney, assim, foi um grande treinador, né? Você pegou muito tempo o Ney de técnico, Pretinho? Peguei na época do Ajax, né? Nessa transição aí, eu peguei o Ney, sim, cara. Peguei por um tempo, assim. Então, ele era um cara, assim, não só na parte de... Ele não era só escalar time, né? Mas ele era em outros aspectos também. A gente sabe que um treinador ele não pode ser apenas um escalador de time, Sim, né? Incentivador, tudo, né? Então ele era coisas assim que eu acho que eu coloco ele assim como um grande treinador. Você falou da parte, eu te fiz uma pergunta hoje da parte do melhor jogo que você fez e tem um que eu não esqueço, e esse o Cruel que está assistindo e vai lembrar bem, que foi lá no São Roque em Piraquara. Lembro desse dia também. Cara, nossa. E pra mim, aquele dia se você não tá, nós não ganhamos o jogo. Nós não ganhamos o jogo. Foi no sábado esse jogo, né? Não, foi no domingo de manhã. Domingo de manhã. Foi no domingo de manhã. Chovido, coisa assim. Se você não tá, nós não ganhamos o jogo. O que você fez aquele dia lá e o time dos caras era bom. Os caras não perdiam lá. E o que você fez em campo aquele dia foi... tinha chovido e você fez secar o gramado. Foi demais. Eu me lembro que eu fiz um gol daquele... Você fez o gol, nós ganhamos o jogo. Eu driblei o time isso, todo, né? Isso. Os jogadores gritavam entre eles. Tem que marcar esse cara. Nossa. E ali foi o dia que eu vi o Pretinho transformar mesmo em campo ali, transformou o nosso time ali e nós vencemos o jogo lá, né? Um jogaço mesmo. E, gente, nós chegamos ao fim aí, cara. É muito gostoso, o tempo passa muito rápido, Pretinho. Nossa, né? cara, que gostoso que foi poder lembrar, falar dos amigos aí. Então a gente tem que chegar e falar assim, poxa, tem que acabar, né? Mais uma vez aí, eu agradeço a cada um de vocês aí que está assistindo aí, né? Até no começo eu falei pro Pretinho, ó, Pretinho, às vezes vai dar lá 5 pessoas online, 10 pessoas, agora nós estamos com 28, mas no final vai dar lá 380, 450 visualização, né? Então é gostoso, é bacana a gente ver os comentários desse cara aqui que, pô, cara, tem muito testemunho de vida. De repente, se vocês quiserem mandar uma mensagem pro Pretinho, pedir uma oração, Pretinho é um cara muito bom na oração, por mais que todos nós temos o Cristo em nós, né? Todos nós temos o poder da oração, mas o Pretinho é um cara que sabe transformar muito bem isso de dentro para fora e passou um pouco aqui hoje pra gente aí do viver dele e pode ter certeza que você agradou muito a galera aí, Pretinho, tá? Antes do Pretinho falar aqui para encerrar, sábado que vem, se Deus permitir, e creio que vai permitir, 17 horas na casa do Lorival Reis, eu estarei lá, que é o Pelé, irmão do Serginho, tá? Estarei lá, conversando, tendo um bate-papo com o Pelé e ouvindo um pouco de história da vida do Pelé, que fez um gol contra meu time, num torneio que o Zezão deu 15 minutos de acréscimo e nós perdemos o torneio ainda. Então o Pelé vai contar essa história e muitas outras, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês aqui, tá? Sempre na presença de Deus. Pretinho, finaliza aí, Pretinho. Mas o Pelé poderia estar nesse time também, né? Mas Pelé, fique feliz porque os seus dois irmãos estão no meu time aí, tá? Então eu entendo, o Pelé é um parceirão também, né, cara? Um cara gente boa e com certeza sábado que vem eu quero estar também presenciando essa tua entrevista com o Pelé aí. E quero te desejar os parabéns, viu, Nedes, por esse trabalho que você tem feito. Chamando, né, cara, o pessoal aí,
pessoal que já jogou futebol, o pessoal que joga ainda, né? Para trazer as lembranças, né? Então isso cara, isso é muito valoroso, isso é um trabalho muito rico que você está fazendo, tá? Então eu dou os parabéns para você. Acompanhei algumas outras entrevistas que você fez também. Então isso aí que você está resgatando uma história, cara, do nosso futebol. Para nós que somos da região aqui de São José, para nós é muito importante, né? Até para os novos que estão vindo agora, que não conhecem muito, né, sobre aquilo que aconteceu lá atrás, né? Então é muito gratificante o trabalho que você está fazendo, né? E que você continue, creio que tem coisas maiores para você aí, né? A gente pensa dessa forma, tá? Então fico grato, agradeço a todos vocês que participaram aí com a gente, que passou as mensagens, eu creio que foi bastante mensagem. Então sim, sou grato pela presença de vocês, por ter nos presenciado aí, né, neste momento aí. Tá? Um abraço para todos aí, tudo de bom. E eu peço desculpas aqui também para alguns comentários que talvez a gente não falou aqui, porque é bastante coisa, sabe? Mas depois aqui o Pretinho com o tempo vai estar vendo, vai estar respondendo, né? Eu também sempre respondo depois. No momento aqui não dá para ver todos, né? Então de acordo vai fluindo aqui, a gente vai pegando, né? Mas eu creio que cada um de vocês entendem, né? Isso aí. E sabe que tudo aqui é na simplicidade mesmo e na boa vontade, né? E eu creio que tudo isso que vem acontecendo desse bate-papo aí são coisas, como o Pretinho falou, coisas de Deus na nossa vida, né? Porque como é gostoso, cara. Cada um de vocês aí poderia estar fazendo outra coisa e estão aí assistindo aí, né? Por quê? Porque vê algo interessante nisso. Então, um abraço para cada um de vocês aí, um beijo no coração de cada um aí, um ótimo domingo, uma ótima noite de sábado aí, e que venham muitos momentos felizes aí, gente, e espero que cada um de vocês pode ser chamado aí para ser entrevistado, tá? Neninho, eu tô na tua cola, Neninho. E o Ambrósio, mandei uma mensagem para ele, ele visualizou e não me respondeu, tá? Mas eu tenho aqui o Pelé para sábado, para o outro sábado já tem outro, e daí para julho aí tem mais algumas datas em aberto aí que vou estar procurando as pessoas aí. Gente, brigadão aí, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês aí, tá? Fique sempre na presença de Deus. Valeu, galera! Um abraço.